Nesta semana em Meu Caminho é Te Amar, você verá Daniela demitindo Guilherme, pois não pode ficar ao seu lado, já que o ama. E mais, Memo conta a Úrsula que Isabela é sua filha, e a bandida faz a cabeça do marido para roubar a menina de sua patroa. E não para por aí. Humberto descobre que foi Macário quem fez o restaurante fechar e dar uma pisa no malandro. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Guilherme tenta escapar das investidas de Karen que quer porque quer intimidar o caminhoneiro. Porém, ele diz que não é obrigado a dar explicações a uma pessoa como ela, e ainda avisa que a moça não tem a menor ideia do que está dizendo. Mas Karen insiste, e diz que a preocupação que o rapaz demonstra ter em relação a Isabela mostra que ele tem segundas intenções e diz: "Tenho certeza absoluta que você aceitou trabalhar com Daniela por causa de algo que você está ocultando. Você é caminhoneiro e não jardineiro. Aceita de uma vez a verdade, Guilherme. Você gosta de Daniela e a quer para você." O rapaz perde a paciência e responde: "Olha só não te respondo como deveria porque sou um homem que tem seus valores, apesar de nem todo mundo ser assim. Se você está próxima de Daniela para jogar seus joguinhos, esse com certeza não é o meu caso. Eu sei que o que aconteceu foi um erro e não vai voltar a acontecer. Mas se você pensa que vou adiante com essa sua ideia maluca, para que você tenha o caminho livre com Fausto, está totalmente equivocada. Pegue seu caminho, pois eu vou em outra direção. Toma, Cascavel." João leva Gabriela até a construtora para fazer o teste, e a moça fica feliz da vida com o local onde poderá trabalhar. Fausto aparece e diz que está vendo que a nova secretária já chegou. Ele manda a mocinha ir até sua sala, para aprender o que precisa ser feito no escritório, e dispensa o cunhado. Na mansão, depois da conversinha com Guilherme, Karen resolve ver Daniela, e tomando um cafezinho, diz que está pensando em tirar umas férias. A paisagista conta que também precisa de uns dias de folga, pois quer levar Isabela para passear, já que a menina ama ir à praia. Mas a mulher diz que, no momento, as coisas estão complicadas, pois a filha ainda precisa de repouso, e também está trabalhando nos projetos dos Altamirano. Karen resolve perguntar se um dos motivos também é Guilherme, e Daniela pede à amiga para parar de falar no assunto, pois sabe que ela não se sente bem com isso. Ela ainda confessa que a presença do ajudante está começando a incomodá-la, pois não consegue nem olhar para o rapaz, já que tem uma família e não pode sentir amor por outro homem que não seja Fausto. Ela explica ainda que nunca foi infiel e jamais vai ser, avisando que vai resolver o que sente pelo caminhoneiro, sozinha. E, enquanto Guilherme se atormenta com os conselhos de Amparo e Leonardo, que disseram que ele está se metendo em problemas por causa do que está fazendo na casa de Daniela, Isabela aparece na sala, interrompendo a conversa da mãe, e diz que está entediada de tanto ficar em seu quarto. No escritório, Fausto conversa com Gabi, que está entusiasmada com o emprego. Porém, ele comenta que soube o que aconteceu no restaurante da família da mocinha, e ainda tem a cara de pau de dizer que está perguntando como as coisas estão por lá, pois se preocupa com seus funcionários. Gabriela, então, resolve contar que o restaurante foi fechado, e isso impactou duramente sua família, fazendo com que, inclusive, seu avô passasse mal, e por isso precisa de um emprego. O sujeito, assumindo uma postura ameaçadora, avisa a menina que uma coisa é ela ser a noiva de seu cunhado, e outra é trabalhar no escritório, deixando claro que não admite erros. No paradouro, Leonardo diz ao pai que ele está bem e vai seguir adiante. Humberto, por sua vez, comenta que tinha avisado a família que ele é forte como um touro, e além do mais, vaso ruim não quebra. Amparo começa a rir e dá a maior força para o pai, mas avisa que ele vai ter que seguir ao pé da letra as recomendações do médico. Macário aparece e o patriarca dos Santos quer saber o que o sujeito tem para dizer. O sujeito, se fingindo de desesperado, conta que foi ver a questão das multas do alvará, mas que os pagamentos feitos até o momento nunca entraram no sistema, e agora estão devendo um monte de dinheiro, que a família não tem para pagar. Amparo fica desesperada, principalmente quando o marido avisa que naquelas condições, o restaurante vai ter que ficar fechado por pelo menos um ano. Na recepção da empresa, Gabriela está toda enrolada com os telefones quando Eugênio aparece. João comenta com o dono da construtora que parece que a namorada não está se saindo muito bem, mas o empresário diz que no primeiro dia é sempre assim, e depois a mocinha vai se acostumar.
Fausto aparece e avisa que precisa sair. Gabi, então, diz ao chefe que tem vários recados para ele, e o tiozão manda a moça entregar todos no final do dia. Mas a garota, para tentar colocar em ordem a situação, resolve desconectar o telefone, e Eugênio avisa que, se ela deixar o aparelho sem linha, as chamadas não vão entrar. Porém, ela explica que está fazendo uma pequena pausa, mas já vai voltar a atender. Eugênio, aproveitando a pausa, comenta que soube o que aconteceu no restaurante de Amparo e manda lembranças para a mulher. João avisa a namorada que precisa ir embora, mas a mocinha, totalmente insegura, diz que se ele a deixar sozinha, vai enlouquecer logo no seu primeiro dia de trabalho. No escritório de advocacia, Lupita recebe seu primeiro elogio do chefe, mas acaba dando de cara com Sebastian e quer saber o que o rapaz está fazendo ali. Ele explica que queria se certificar de que ela continuaria fazendo o estágio e também para saber como estão indo as coisas com o tal cara que ela está saindo. Lupita, que não consegue mentir, diz que o cara não existe e mentiu para ele, pois queria que o moço a deixasse em paz de uma vez por todas, avisando que não adianta ele fazer caras e bocas, pois para ela, ele sempre vai ser um idiota. E enquanto João leva água para a namorada, dizendo que está vendo que ela já está começando a se adaptar em seu novo emprego, Lupita e Sebastian continuam discutindo. A garota diz a Sebastian que para ela, ele não vale nada, mas o rapaz insiste e propõe que os dois comecem do zero, novamente, convidando a menina para sair com ele. Lupita afirma que não vai com ele nem até a esquina e manda o rapaz ir catar coquinho, pois não quer nada com ele. O rapaz resolve então soltar uma de suas cantadas e acaba levando outro bofetão no meio da cara. Irritada, Lupita que coloca o moço em seu quadradinho, lembrando que, além de desrespeitá-la, ainda por cima tentou beijá-la à força, pois a confundiu com as mulheres com quem ele está acostumado e achava que poderia se divertir com ela e depois dispensá-la como se fosse lixo. Nesse meio tempo, Macário vai falar com Fausto e diz que já cumpriu sua parte no trato, e muito bem. O empresário concorda e, enfiando a mão no bolso, dá um bolo de dinheiro ao salafrário. Porém, Fausto avisa que aquela grana não é toda dele e o caminhoneiro deve dar a metade para o inspetor. Na mansão, Karen continua infernizando a cabeça de Daniela e pergunta por que ela acha que Guilherme passou a noite inteira com ela no hospital. A mulher responde que é porque o seu assistente gosta muito da menina e coisa e tal, mas Malévola resolve colocar a pulga atrás da orelha da amiga e diz que o moço também está desenvolvendo profundos sentimentos por ela. Daniela nega, dizendo que a comadre está enganada, mas Karen deixa claro que as coisas acontecem só uma vez na vida e as oportunidades não devem ser desperdiçadas. Úrsula, nesse meio tempo, está no centro de saúde, lembrando dos conselhos do tio, que mandou a garota engravidar logo para não correr o risco de perder Guilherme. O médico chama por ela para a consulta e a mecânica explica a situação, dizendo o que precisa. Porém, o doutor explica que a coisa não funciona assim, e a gravidez é própria de cada mulher, e por isso, depende de como o organismo de cada uma se comporta, pois existem mulheres férteis, que se engravidam com facilidade, e outras que, mesmo depois de parar com os anticoncepcionais, levam de 3 a 6 meses ou até mesmo 1 ano para conseguir engravidar. Úrsula se apavora e diz que não pode esperar tanto tempo, mas tem a ideia de perguntar ao médico se existe alguma forma dele lhe dar um atestado falso de gravidez. Nesse meio tempo, Guilherme chega à mansão e diz a Daniela que já deixou as plantas que ela pediu na casa dos Altamirando. E Cláudia pediu que ela ligasse para que pudesse conversar sobre o jardim da casa de praia. A paisagista, tentando se manter distante, recebe o recado e avisa ao rapaz que não precisa de mais nada. Vendo a frieza da arquiteta, o rapaz percebe que tem algo errado, mas vai embora. No consultório, Úrsula deixa claro que o doutor foi recomendado por uma amiga, e por isso, ele não precisa se fingir, pois sabe o que ele faz ali. O médico avisa que os favores não saem de graça. A moça explica que apenas precisa que seus exames deem positivos para a gravidez e quer saber quanto custa. Na mansão, Daniela vai levar a comida para Isabela em seu quarto e não encontra a menina. E, no restaurante, Amparo conta o que seu marido averiguou, dizendo que não poderão reabrir o estabelecimento até que as multas sejam pagas. Humberto avisa a família que eles devem lutar para manter o local, quando Fausto aparece de repente, e apresentando uma mala de dinheiro, diz a Amparo que está ali para resolver os problemas da família,
pois com aquela grana, eles poderão viver tranquilos pelo resto de suas vidas, dando o contrato de compra e venda para ela assinar. Macário se mete na conversa e diz à esposa que ela deveria pensar seriamente na oportunidade de vender, pois aquele valor seria suficiente para abrirem o restaurante em outro lugar. Amparo fica na dúvida e diz que ali está o legado de sua família. Úrsula aproveita para dar uma força ao tio, dizendo que ele tem razão e todo mundo poderia começar uma vida nova em outro lugar. Confusa, Amparo olha para os irmãos. Guilherme é o primeiro a falar e diz que está ali para apoiar qualquer decisão que ela tome, mas, se perguntasse a ele, não venderia. Leonardo concorda e diz que a família está disposta a lutar para manter o local funcionando. Fausto, percebendo a sinuca de bico em que se meteu, resolve dar um de seus discursos e diz entender todo o valor sentimental que o local tem para a família, mas eles precisam ser objetivos e entender que o restaurante está embargado pela inspetoria. Humberto resolve falar e avisa ao empresário que nem ele, nem os filhos e netos pretendem ficar de braços cruzados, pois, se por algum tempo a cozinha está fechada, eles podem continuar com os fretes e os caminhões, como tem feito há tantos anos. Amparo agradece os conselhos da família, mas avisa que a decisão que está tomando é a melhor para todos. Virando-se para Fausto, ela também agradece a oferta, mas diz que não vai vender a propriedade. A família comemora. Na mansão, Daniela está desesperada com o sumiço de Isabela. As empregadas aparecem e dizem que não conseguem encontrar a menina em lugar nenhum. Nesse meio tempo, Fausto começa a gritar para interromper a festa da família e, chamando Amparo, diz que, se o problema é dinheiro, ele pode subir um pouco mais a oferta, mas é a última coisa que vai fazer. Macário, prontamente, cochicha no ouvido da esposa e pede a ela para reconsiderar. Mas a mulher diz que não é uma questão de dinheiro. Fausto argumenta que o dinheiro move o mundo e Guilherme se irrita, gritando que só se for no mundo dele. Mas o empresário manda o caminhoneiro calar a boca e deixar que sua irmã pense tranquila no que vai fazer, pois quem tem que decidir o que fazer é ela. O celular de Fausto toca. Ele desliga e avisa que é um homem de negócios e que a oferta que está fazendo não vai durar para sempre. Guilherme manda o empresário procurar outra pessoa que se interesse por sua oferta, pois eles não vão vender a propriedade. O empresário deixa claro que o assunto é entre ele e Amparo. Só que a cozinheira, que já está ficando de saco cheio da situação, argumenta: Não, senhor. Você está equivocado. Esse é um assunto familiar. Já te disse que não decido sozinha. E se você não quer que minha família participe, retire-se, por favor, pois minha resposta continua sendo não. Daniela diz às empregadas que Fausto não atende o telefone. Jerusa manda a patroa mandar mensagem. Ela manda, mas avisa que vai avisar a polícia. E no paradouro, Fausto continua insistindo, dizendo que eles podem pensar por alguns dias e depois voltará a entrar em contato. Mas Guilherme comenta que o sujeito só vai perder seu tempo. Úrsula tenta convencer o noivo a pensar na oferta, mas o telefone do rapaz toca e ele atende. Para irritar ainda mais o empresário, Guilherme diz que é Daniela e quer saber como ela está. Chorando, a mulher conta que está muito mal, pois Isabela desapareceu. O caminhoneiro fica assustado e diz que Fausto está com ele no paradouro, tratando da venda do terreno, e vai dizer a ele o que aconteceu. Ao desligar o celular, o rapaz conta ao sujeito que sua filha está desaparecida. Enquanto isso, a menina entra sorrateiramente no paradouro e bate na porta da casa de Zé Maria, que está fazendo os deveres de casa. A garota conta que chegou ali voando e convida o menino para brincar. No restaurante, Fausto pega a maleta com o dinheiro, dizendo que vai deixar o contrato para que a família dê mais uma olhada e sai correndo. Porém, Guilherme, antes que o cara saia, pergunta se ele não quer que sua família o ajude a procurar pela menina. Irritado, Fausto diz que aquele é um assunto de família e pede para o caminhoneiro não se meter, reclamando que não entende por que Daniela liga para ele nessas situações. No quarto de Zé Maria, enquanto brincam com a tartaruguinha, Isabela conta que chegou até ali escondida no caminhão de Guilherme, pois aproveitou que a porta estava aberta e entrou. O garoto fica preocupado e pergunta se ninguém sabe que a menina está ali. Ela diz que é verdade, mas alega que na sua casa, ninguém a deixa fazer nada.
Guilherme avisa a família que vai procurar Isabela de qualquer jeito. Úrsula avisa que vai com ele. Humberto pede para ninguém se meter, mas Amparo argumenta que, se várias pessoas procurarem pela garota, ficará mais fácil encontrá-la. Macário força a barra e diz que não entende porque todo mundo está tão angustiado. Amparo perde as estribeiras e quase deixa escapar novamente quem Isabela realmente é, mas emenda, dizendo que a garota é apenas uma criança e amiguinha de Zé Maria. Por isso, todo mundo deve procurar por ela. Guilherme resolve sair correndo e, pegando na mão de Úrsula, diz que também tem uma coisa muito importante para dizer a ela. Zé Maria tenta convencer a menina a dizer onde ela está, lembrando que ele se perdeu uma vez, e além de deixar todo mundo preocupado, sua mãe chegou a chamar a polícia. Do lado de fora do paradouro, Guilherme está prestes a contar a verdade sobre Isabela para Úrsula, quando a menina aparece, acompanhada de Zé Maria. O rapaz pega a garota no colo e quer saber o que ela está fazendo ali. Na cozinha, Leonardo tenta acalmar a irmã e diz que tem certeza de que a menina acabará aparecendo, mas comenta que tem dúvidas se Guilherme vai ter coragem de contar a Úrsula sobre a filha. Amparo comenta que o irmão está prestes a se casar e precisa resolver a situação de uma vez por todas. Porém, Léo conta que sabe que Daniela também está gostando de seu irmão e poderia deixar o marido para ficar com ele. Macário aparece na cozinha e diz à esposa que eles deveriam buscar conselho de alguém que entenda do mercado imobiliário, para terem certeza de que o que Fausto está oferecendo pela propriedade é no mínimo justo. Mas a cozinheira diz que não quer falar sobre o assunto naquele momento, pois está mais preocupada em encontrar Isabela. O cara insiste, mas Amparo diz que já tomou sua decisão. Porém, o sujeito não para de falar e argumenta que ela deveria pensar melhor no futuro de sua família. Nesse meio tempo, Guilherme diz a Isabela que ela não deveria ter feito o que fez, pois ela não pode entrar em seu caminhão sem avisar ninguém, e muito menos fugir de casa. Úrsula pede para o noivo amenizar a bronca, pois criança costuma fazer arte, mas ele avisa que a menina precisa entender que está errado o que ela fez. A garotinha promete que não vai mais fazer o que fez e diz que apenas queria brincar com Zé Maria. Porém, o caminhoneiro explica que não tem problema, mas antes, ela deve pedir permissão aos seus pais. Zé Maria lembra que avisou a amiguinha que sua mãe deve estar muito triste. Guilherme, por sua vez, conta que Fausto acabou de sair do restaurante da família, muito preocupado. Ele passa a mão no celular e ainda diz a Isabela que vai levá-la para casa. Enquanto Úrsula brinca com a menina, o rapaz avisa Daniela que Isabela está com ele e está bem. Na cozinha, Macário continua insistindo para que a mulher venda a propriedade da família e joga abaixo, dizendo que, com aquela grana, os dois poderão viver a vida juntos e ela não vai ter mais que trabalhar, além de ter dinheiro suficiente para que a família siga em frente com seus planos de vida, lembrando que até Leonardo poderia se lançar como cantor. Mas a conversa é interrompida quando Isabela entra na cozinha com o maior sorriso do mundo. Amparo fica feliz da vida e abraça a garota, querendo saber se ela está bem. Macário quer saber onde a garota andava e Guilherme explica que ela estava em seu caminhão, pois queria ir até o paradouro para brincar com Zé Maria. O rapaz, então, avisa que já falou com Daniela e está saindo para levar a garota para casa. Já escureceu quando Guilherme e Úrsula aparecem na casa de Daniela, levando Isabela. A mulher abraça a garota, que pede perdão à mãe por ter fugido. Porém, a paisagista diz que ela é uma criança e não pode sair sozinha de casa. Fausto resolve se meter e diz à filha que ela não deve nunca subir no veículo de um estranho. A garota responde que Guilherme não é nenhum estranho, e Fausto concorda, mas argumenta que o moço não passa de um empregado. Daniela manda Jerusa levar a menina ao quarto e resolve agradecer a Memo, mas pinta o clima. Fausto resolve dizer que vai acompanhar o moço e sua noiva até a porta, mas antes de ir embora, Úrsula sussurra no ouvido do empresário, dizendo ao empresário que o pior cego é aquele que não quer ver. O sujeito volta para a casa e começa a gritar com a esposa, dizendo: "Não posso acreditar que Isabela tenha fugido de casa para ir àquele lugar. Quantas vezes já te disse que não me agrada que vocês convivam com essa gente?" Daniela resolve conversar com a filha para saber por que a menina fugiu de casa. A garota conta que queria brincar com Zé Maria e pede desculpas à sua mãe. Porém, Daniela está preocupada e quer saber se aquele foi o único motivo para a fuga da garota. A menina diz que sim,
pois fica muito entediada por estar o tempo todo em seu quarto. Daniela começa a chorar e pergunta se a filha tem noção do susto que deu, e pede a Isabela que prometa que nunca mais vai fazer aquilo. Já no paradouro, Úrsula tenta ser agradável e diz que achou muito lindo o que Isabela disse sobre ter um irmãozinho, pois também foi filha única e sempre quis ter alguém com quem brincar. Desconfiado, Guilherme pergunta à noiva se ela não brincava com seu primo César, conforme tinha contado. Desconcertada, a garota diz que sim, porém diz que não é a mesma coisa, mas sabe que ele não pode entender o que é isso, pois cresceu junto aos irmãos. A moça resolve mudar de assunto e pergunta o que o rapaz ia contar, antes do aparecimento de Isabela. Memo, então, diz que realmente tem algo importante para contar, mas prefere conversar no dia seguinte. Se fazendo de sonsa, Úrsula quer saber se é algo grave, pois ficou preocupada, mas ele esclarece que, na verdade, é uma coisa que o deixou muito feliz, mas não sabe se ela vai entender. Úrsula diz que ama o noivo e que, se é algo que o faz feliz, ela também compartilha de sua felicidade, por causa do que sente por ele. Toda sorridente, a vagaba diz que também tem uma notícia para dar, mas ainda precisa confirmar, e só podia adiantar que, se for mesmo o que ela está pensando, vai deixá-la muito feliz. Na mansão, Daniela diz a Fausto que a filha estava muito cansada com tudo o que aconteceu, e sugere que, se nos planos do casal não está o fato de dar à filha um irmãozinho, talvez pudessem aproximá-la mais de Zé Maria, pois os dois se dão muito bem. A paisagista diz ao marido que gostaria de convidar o menino para ir até a mansão e brincar com a menina. Porém, Fausto monta num porco e grosseiramente diz: "Nós não temos nada a ver com essa gente." Daniela tenta argumentar que Isabela gosta muito do garoto e coisa e tal, mas o sujeito, ainda mais furioso, diz: "Alguém pode me explicar o que está acontecendo nesta casa? Desde quando esses pobretões são nossos melhores amigos?" A paisagista pede para o marido não ser tão preconceituoso e diz que está pouco se importando como eles vivem ou onde moram, afirmando que o importante é que são pessoas de bom coração e também são muito carinhosos com Isabela. Mas o entojado resolve dar uma de machão e sugere que, nesse caso, é melhor que a família se mude para a periferia, ou para a beira de uma estrada, ou talvez ela prefira que ele compre um caminhão. Porém, Daniela, dizendo que não está a fim de discutir, responde: "Você precisa deixar de ser tão preconceituoso. Nunca gostei dessa sua soberba e que fale com desdém das pessoas." Mas o sujeito, ainda mais irritado, diz para a esposa deixar de ser insensata e ainda a acusa de estar muito estranha desde o dia em que contratou seu ajudante. Assustada, a mulher quer saber por que o tiozão está dizendo aquilo e ele responde: "Porque desde então você passou a gostar de coisas ordinárias, comida barata e os amiguinhos pobretões para a nossa filha. Antes parecia que você gostava mais das pessoas do nosso nível." Daniela argumenta que um bom ser humano pode ser encontrado em qualquer nível social, mas Fausto, que tirou o dia para aporrinhar a paciência, pergunta: "E é isso que Memo é para você? Um bom ser humano? Ou será que existe alguma coisa a mais? Me diga uma coisa. Por que você sempre liga para ele quando alguma coisa acontece?" E a paisagista finalmente desengasga e, quase chorando, revela: "Porque você está sempre ocupado para minha filha e para mim. Se você atendesse minhas ligações, não teria que chamar ninguém para me ajudar." Mas Fausto, que tem telhado de vidro, prefere jogar a primeira pedra e diz: "Não acredito. Para mim, você tem alguma coisa com esse cara. Você gosta do caminhoneiro? É isso? Me responda. Você gosta do Guilherme?" Nesse meio tempo, Macário guarda o dinheiro que recebeu da propina, para convencer a esposa a vender a propriedade da família. A mulher aparece no quarto e ele quer saber o que está acontecendo, pois ela está estranha. Amparo resolve confessar que ficou muito magoada quando ele disse, mais cedo, que ela não se importa com o futuro da família por não ter aceitado vender os terrenos, quando na verdade passou a vida inteira se dedicando aos santos e também a ele. O sujeito, dizendo que não quer brigar, insiste em dizer que vender tudo seria uma boa e coisa e tal, mas a cozinheira diz que não sabe como vai fazer com o que sente pelo local, que é o legado de sua mãe e de sua família. O sujeito muda de estratégia e diz que os filhos estão crescendo e eles envelhecendo e não sabe quando vão poder parar de trabalhar,
a curtir um pouco a vida, se continuarem com o negócio, mas se venderem, a vida de todo mundo vai mudar. Na mansão, Daniela enfrenta o marido e pergunta se ele realmente está falando sério. Ele responde que não gosta nada da relação que a esposa tem com seu ajudante, pois não é apenas uma relação de trabalho e completa. Numa relação saudável de trabalho, é preciso haver uma distância entre patrão e empregado. Ele está abusando da sua confiança e você está permitindo. Não posso acreditar nisso. Daniela tenta defender o rapaz, mas o mau caráter resolve replicar. Esse cara é um interesseiro, um oportunista. A mulher diz que não entende porque o marido está tão bravo e dizendo tudo aquilo, e lembra que a única coisa que falou antes foi que gostaria que Isabela pudesse brincar com um amiguinho de quem ela gosta muito naquela casa. Fausto diz que não aceita isso de jeito nenhum, e diz que se a garota quiser, que convide seus coleguinhas de colégio, pois não é obrigado a aturar aquela gentinha. O energúmeno é ainda mais grosseiro, e diz que já é obrigado a aturar a presença do assistente dela, e isso é mais do que suficiente. Assim que fica sozinha, Daniela comenta consigo mesma que aquela situação já está começando a passar dos limites. Enquanto isso, Úrsula recebe a visita de Macário, que quer saber o que a moça tanto queria falar com ele. A mecânica diz que precisa de uma grana emprestada, mas o sujeito manda a sobrinha avisar a César que espere. Mas a moça surpreende o salafrário, dizendo que o dinheiro não é para seu ex, e sim para ela, explicando que resolveu seguir seu conselho e precisa comprar um atestado falso de gravidez. Macário avisa que ela está pedindo para a pessoa errada, pois não tem um centavo no bolso. Mas Úrsula não se convence, e comparsa nas falcatruas do sujeito, diz que sabe muito bem que ele recebeu uma nota para criar todo o cenário para que o restaurante de Amparo fosse fechado pelo fiscal, e assim conseguir convencer a mulher a vender o terreno. Porém, o sujeito resolve mentir e diz à sobrinha que só vai receber sua parte se conseguir convencer a mulher a vender a propriedade. Úrsula diz que não acredita no tio, pois o conhece muito bem, mas o cara continua insistindo que só vai receber a bolada se conseguir convencer Amparo à venda. O salafrário ainda diz que está preparando um plano para aquela noite e não existe esposa que não amoleça para um marido carinhoso. Na mansão, Daniela não consegue dormir e se lembra das palavras de Fausto. Assustada, ela começa a brigar com seu coração e diz que não pode estar sentindo coisas por Memo. E naquela noite, Gabriela e Lupita também discutem. É que Gabi está furiosa com a irmã por ela ter contado a Sebastian que o tal cara com quem fingiu estar saindo, na verdade, não existe. Lupita tenta se justificar, mas a irmã avisa que não vai ajudar em mais nada, e se ela cair nas garras de Sebastian, o problema vai ser todo dela. Nesse meio tempo, João aconselha o amigo a confessar a Lupita tudo o que disse a ele, sobre estar pensando em levar a mocinha a sério e odeia a ideia de perdê-la. Sebastian nega tudo e diz que tudo está previsto em seu manual de conquista e sabe que a indiferença é uma das estratégias. Mas João tenta argumentar, dizendo que Lupita vale ouro, porém o rapaz não muda de ideia e pede ajuda ao mergulhador, que dá risada e avisa novamente que não vai auxiliar o moço a brincar com os sentimentos da irmã de sua namorada. No dia seguinte, Amparo, que conseguiu tirar as teias de aranha, leva o café da manhã para Macário na cama e diz que preparou tudo aquilo para seu tigre selvagem. Ave Maria! No meio da comilança, o sujeito olha o relógio e diz que precisa sair, pois já está atrasado, já que precisa fazer um frete para um amigo. A cozinheira confessa que esteve pensando em tudo o que os dois conversaram na noite anterior, e acha que realmente os dois deveriam trabalhar menos e desfrutar mais a vida. O vigarista dá a maior força, mas diz que aquela não é a vida dos dois e precisa sair para trabalhar. Nesse meio tempo, Daniela liga para Memo para dispensar o trabalho do rapaz naquele dia, e ainda avisa que ligará para ele na próxima vez que precisar de seus serviços. Leonardo aparece bem na hora, e Guilherme conta ao irmão que a arquiteta acabou de dispensá-lo. No jardim da mansão, a arquiteta encontra sua falsa amiga, que pergunta se ela resolveu a situação com Memo. Porém, Daniela, olhando firme para a comadre, avisa que não quer mais tocar naquele assunto, pois sabe que a única coisa que tem que fazer é se afastar do rapaz, e tudo o que ela está sentindo vai passar. Mas Karen, lembrando que conhece a mulher há milhões de anos, diz que a ela,
A paisagista não engana e tem certeza que a arquiteta está apaixonada pelo caminhoneiro. Leonardo, por sua vez, diz ao irmão que era óbvio que isso iria acontecer, pois a paisagista é muita areia para o caminhãozinho de Memo, e além disso, é uma mulher casada, além do que não lhe cai nada bem ele ficar rondando mulher. Guilherme se irrita e diz ao irmão que ele já começou a bater na mesma tecla e coisa e tal, mas o cantor resolve perguntar quando ele vai contar a verdade para a mulher. Irritado, Memo diz que aquele não é o momento, pois Isabela ainda está de repouso, mas Leonardo não quer saber e joga na cara do irmão que ele sempre encontra uma desculpa para postergar o assunto. E na mansão, Karen continua insistindo para que Daniela dê uma chance ao amor. Porém, a paisagista deixa claro que jamais abriria mão de sua família e de seu casamento, para cair em uma aventura, sem antes pensar bem a respeito. Mas a língua afiada de Karen não consegue parar dentro da boca, e a moça diz: "Claro, é muito mais fácil negar do que admitir. Até o dia em que você ficar velha e quando Isabela tiver sua própria vida. Então aí, você vai se arrepender por não ter feito nada para lutar pelo homem que você realmente amava." Daniela se irrita e manda a amiga parar com aquele assunto. Mas a moça resolve perguntar se o que ela sente por seu ajudante não é nada demais, porque não pode mais continuar trabalhando com ele, pois não precisa ficar tão nervosa ao lado de alguém que não lhe importa. A arquiteta, então, diz que não está entendendo onde a comadre quer chegar, e ela responde que a amiga deveria ser honesta consigo mesma e não mentir mais para si. Fausto chega ao escritório e, depois de dar uma patada em Gabi, resolve perguntar à moça se ela lembra que ele esteve fazendo uma oferta à sua mãe para a venda da propriedade da família. A moça diz que sim, e ele explica que quem ajudá-lo com o negócio vai ganhar uma gorda comissão, explicando que, se ela conseguir convencer a mãe a se desfazer dos terrenos, a comissão vai ficar para ela. Gabriela explica que a chefe da família é sua mãe, e a mulher já deu sua resposta. Além disso, a pessoa a quem Amparo menos ouve é ela. Fausto continua prometendo mundos e fundos para a nova secretária, que diz que vai falar com sua mãe novamente, mas não pode prometer nada. Na mansão, Daniela desmorona. A mulher começa a chorar e confessa a Karen que aquela situação está sendo muito difícil para ela, porque sempre pensou que Fausto era o amor de sua vida, mas ultimamente o marido a tem decepcionado tanto que até pensou em se separar. Se fazendo de empática, Karen diz à comadre que as pessoas mudam com o tempo e coisa e tal, assim como as relações, lembrando da primeira vez que a amiga ficou grávida e estava super feliz, mas logo depois teve que lidar com a perda da criança. Daniela, chorando, diz que foi nessa época que Fausto colocou Isabela em seus braços e tudo mudou. A oportunista resolve dizer que é exatamente isso que ela está se referindo e diz: "Você tinha planos perfeitamente traçados como esposa, como mãe, e esses planos mudaram. E graças ao fato de minha afilhada aparecer em sua vida, você se tornou a melhor mãe do mundo. Por isso, você deve aceitar o que sente por Memo." Daniela pergunta por que Karen está tão empenhada em convencê-la a fazer uma coisa que sabe que não é correta, e a jiboia anoréxica diz que é pela felicidade da amiga. Irritada, Daniela revela que não suporta as mentiras e traições, e nunca passou por sua cabeça ser infiel ao seu marido, mas confessa que o que ela sente pelo caminhoneiro é muito forte e não pode deixá-lo. Karen, mais uma vez, diz a Daniela que ela precisa viver o que está sentindo, pois não existe nada pior que um amor platônico. Por isso, ela deve parar de se reprimir e pensar sempre nos outros, se colocando em primeiro lugar. A arquiteta, cada vez mais confusa, diz que não pode fazer isso, e a comadre a chama de covarde, acrescentando que ela tem medo de admitir que seu casamento já não está mais funcionando, e que se apaixonou por Guilherme. Daniela diz que é verdade que seu casamento está por um triz, e Karen aproveita para dizer que as duas já sabem que a etapa dela e Fausto já se foi, e agora é a hora de começar um novo ciclo em sua vida. Mas a arquiteta enfrenta a amiga, e pedindo cuidado a ela com o que diz, deixa claro que Fausto é seu marido, e ela deve respeitar sua família. Sebastian aparece na construtora do pai e vai falar com Gabriela, que dá o maior corte no rapaz, dizendo para ele nem tentar se aproximar de sua irmã. E na mansão, Karen não desiste. Agora ela diz que o maior erro da amiga
é seu bom coração, pois sempre está fazendo tudo o que os outros querem que ela faça, e não o que ela realmente quer. Para pressionar ainda mais Daniela, a víbora diz: a vida é muito curta para deixar de ser feliz. Você está chegando a um ponto sem retorno, e vai ter que escolher entre dois caminhos. Ou faz o que você realmente quer e é feliz, ou continua fazendo tudo o que os outros querem e é infeliz. No fundo da tua alma você sabe muito bem que não vai esquecer Memo. Cada dia que passar, vai sentir mais saudades dele. Te falo isso por experiência. O coração não se controla. Você não tem que ser fiel a Fausto, e sim ao seu coração e ao amor que sente por seu ajudante. Na construtora, Sebastian continua enchendo o saco de Gabi, para que ela fale com Lupita, pois realmente quer ficar com a garota. Mas Gabi diz que os dois são completamente diferentes, e todo mundo sabe que ele não presta. O moço tenta mais uma vez, e tenta convencer a garota que ele e Lupita foram feitos um para o outro e coisa e tal. Depois da conversa com Karen, Daniela resolve ligar para Memo, e pergunta se os dois podem se encontrar e conversar. A mulher pede que os dois se encontrem na cafeteria que tem perto de sua casa, e o rapaz topa na hora. Enquanto isso, Amparo recebe a visita de Eugênio, que quer saber como ela está. A mulher diz que não tem tido trabalho, pois seu restaurante foi fechado, mas vai seguir adiante com sua família. O empresário diz que está ali para fazer uma surpresa e entrega a ela o álbum com o ensaio fotográfico que a mulher fez para seu livro de receitas. O homem explica que ela deve escolher aquelas que mais gosta para que sejam publicadas. Nesse meio tempo, Macário muda de hobby e agora decide apostar nas brigas de galo. Obviamente, o azarado perde tudo novamente. O cara que controla as apostas resolve incentivar o vagabundo a continuar apostando, e ele avisa que vai em casa buscar mais dinheiro. Úrsula vai ver César no hotel e diz ao bandido que precisa conseguir dinheiro e rápido. O sujeito quer saber para quê, mas ela diz que é coisa dela. O cara resolve então sugerir que os dois voltem aos velhos tempos, quando roubavam os motoristas nas estradas. Do outro lado da cidade, Daniela chega ao café e Memo já está esperando por ela. O moço diz que é todo ouvidos, e a arquiteta resolve revelar que foi muito importante para ela conhecê-lo, e que desde o primeiro dia, ela sentiu que poderia contar com ele e confiar no rapaz. Com o tempo, percebeu que não tinha se enganado. Memo tenta interromper a moça, mas ela pede que ele a deixe continuar, e confessa que ele a fez ver a vida de outra maneira, e também a ensinou a aproveitar os momentos que a vida oferece, fazendo com que tudo pareça muito fácil. Ela diz ainda que Isabela o adora, e parece até que ele é parte da família. O caminhoneiro conta que, para ele, a menina é, pois, quando a vê, o sol brilha em seus olhos e seu coração. Mas Daniela, sacando um cheque, demite o rapaz, dizendo que não pode mais continuar trabalhando com ele, e não pode mais continuar vendo o caminhoneiro. Guilherme pede para ela não fazer aquilo, mas a mulher, dizendo que está sendo muito difícil dispensar o moço, continua elogiando o rapaz. Desesperado, ele argumenta que, se ela está o afastando do trabalho por causa do que aconteceu entre eles, faz questão de pedir desculpas e jura que nunca mais vai acontecer. Chorando, a mulher revela que não faz bem a ela que ele esteja por perto, mas Memo grita e diz que para ele é importante ficar perto de... Mas acaba interrompendo a frase, quando a arquiteta manda o moço se concentrar em seu casamento com Úrsula, enquanto ela vai continuar lutando por seu casamento, por sua filha e por sua família. Chorando, o moço diz que aquele trabalho significa muito mais do que ela imagina para ele. Porém, Daniela pede para ele aceitar o cheque. O rapaz devolve o envelope e diz que não quer o dinheiro. Na cozinha do restaurante, Amparo vê as fotos com Eugênio e se emociona, dizendo que lembrou de quando seu restaurante estava funcionando e como era quando sua falecida mãe estava viva. Eugênio aconselha a mulher a não abrir mão da propriedade, se é isso que ela quer fazer, e ainda avisa que, por Fausto estar à frente da negociação, ele vai fazer até o impossível para conseguir fechar o acordo, mas pede à cozinheira se pode dar um conselho. Amparo diz que sim, e ele então conta que sua falecida esposa sempre costumava dizer que é preferível estar seguro do que arrependido, e pinta o clima na terceira idade. Envergonhado, Eugênio sai rapidinho, mas Amparo dá um stop no cara e agradece,
dizendo que há muito tempo as palavras de alguém não a consolavam como as dele. No café, Memo não aceita a demissão, e repetindo que aquele trabalho significa muito para ele, acaba dizendo que precisa ficar perto de Isabela. A paisagista pede que o rapaz não utilize a filha como pretexto, e manda o moço seguir com sua vida, assim como ela vai seguir com a dela. Deixando o cheque sobre a mesa, Daniela dá adeus ao rapaz. Úrsula e César vão falar com o dono da oficina de desmanche de carros roubados, que é seu parceiro no crime. A mulher diz a ele que precisa de dinheiro rápido, mas o sujeito avisa que faz tudo com calma para não ter complicações e que, assim que conseguir vender as peças, chama o casal para acertar as contas. Mas a mecânica não está a fim de esperar. E lembrando que o sujeito já trabalha com isso há anos e, portanto, sabe muito bem quanto custa qualquer peça, avisa que é melhor ele não enrolar. O cara se convence e resolve ir pegar o dinheiro, mas César, curioso, quer saber por que sua comparsa precisa de tanto dinheiro e tão rápido. Úrsula avisa que aquilo não é problema dele e não vai dizer do que se trata. Enquanto isso, Sebastian conta a João que foi falar com Gabi para ver se ela o ajudava com Lupita. Mas a moça disse as mesmas coisas que o amigo, pois acredita que ele só quer brincar com os sentimentos de sua irmã. João resolve implicar com o amigo, mas o rapaz, desesperado, resolve confessar que não consegue mais deixar de pensar na garota e acha que está se apaixonando por ela. Porém, o mergulhador avisa que agora é tarde demais, pois o moço pisou feio na jaca com a garota, e agora ela não quer saber mais dele. Mas Sebastian, sendo honesto, diz ao amigo que, no início, pensou que podia conquistar a menina, como sempre fez, e por isso fez sua aposta com João. Porém, agora, tudo mudou. Gabriela, que estava chegando no escritório de Sebastian naquele momento, escuta só uma parte da conversa e entra furiosa, e quer saber se é verdade, se aquele par de idiotas realmente fizeram uma aposta para ver se Sebastian podia mesmo seduzir sua irmã. Enquanto isso, Amparo vai guardar umas roupas no armário e encontra um envelope com muito dinheiro escondido no bolso de um dos casacos de Macário. Nesse exato momento, o sujeito aparece correndo e diz que está com pressa, mas a mulher resolve dizer que ele vai ter que explicar direitinho de onde saiu a grana e ainda avisa que se ele mentir novamente, se esquece que o sujeito é pai de seus filhos e o coloca porta afora. Nesse meio tempo, Gabriela, furiosa, exige explicações dos rapazes. João tenta acalmar a namorada, mas ela, chorando, diz que seu peixinho é uma cópia exata de Sebastian, e os dois não valem nada. O filho de Eugênio, por sua vez, pede que a moça fale mais baixo, pois estão no escritório da empresa, mas ela avisa que não vai parar de gritar, pois ouviu perfeitamente quando ele disse que queria conquistar Lupita para ganhar uma aposta. Sebastian explica que foi isso mesmo que aconteceu no começo, mas agora está apaixonado pela menina. João tenta mais uma vez acalmar a namorada, mas ela avisa para o rapaz não encostar nela, pois ele sabia de tudo o tempo todo, e portanto, é um mentiroso, pois não disse nada a ela. Macário, por sua vez, diz à esposa que aquele era o dinheiro que ele estava juntando para pagar o que deve a ela. Amparo diz que no envelope tem muito mais do que isso, e o sujeito explica que também queria cooperar com os custos dos estudos da filha, mas como agora a situação complicou, também pode servir para pagar uma parte das multas. A otária cai mais uma vez no papo mole do infeliz e fica toda derretida com a boa atitude do infeliz, que ainda diz que queria fazer uma surpresa para a esposa. Dizendo que vai guardar o dinheiro muito bem guardado, a mulher deixa o quarto, enquanto o vagabundo se contorce de raiva. E no escritório, Gabriela pede explicações ao namorado, apesar de Sebastian tentar intervir na história. A moça manda o rapaz calar a boca, pois está esperando uma resposta de João, que acaba admitindo que sempre soube de tudo, mas se sentia muito mal com tudo aquilo, e disse ao amigo para parar com seu plano. Mas a mocinha avisa que tudo se acabou entre eles, pois se apaixonou pelo rapaz, achando que ele era um cara honesto e nobre, porém percebeu que ele não vale um ovo, igual ao seu amiguinho, e ela foi mais uma na lista do rapaz. Gabi deixa a sala dizendo que não quer ver o namorado nunca mais, mas Sebastian sai correndo atrás da moça, pedindo para conversar e explicar tudo. Porém, a mocinha não arreda o pé e avisa que, apesar dos dois trabalharem no mesmo lugar, não quer que ele lhe dirija a palavra nunca mais. Sebastian pede que a moça, pelo menos,
perdoe João, pois ele não tinha culpa de nada, mas ela lembra que o namorado era seu cúmplice, e os dois são dois cínicos. O moço, então, revela que realmente está interessado em Lupita, mas Gabi grita ainda mais e diz que está de saco cheio das mentiras do rapaz, deixando claro que não quer mais ver nenhum dos dois. No banheiro, Gabriela desaba, e chorando muito, se pergunta por que todos os homens são iguais. Do outro lado da cidade, Macário vai ver o fiscal, e avisa que não conseguiu levar a parte dele da propina. O sujeito quer saber o que aconteceu e o salafrário mente, dizendo que Fausto ainda não deu o dinheiro. Porém, o sujeito, furioso, conta que falou com o empresário que disse que já pagou o que tinha prometido e quer a sua parte. Macário continua mentindo e diz que o empresário não deu todo o dinheiro, e o inspetor ameaça ligar para Fausto e tirar a história a limpo. O caminhoneiro, então, resolve contar a verdade e diz que sua esposa encontrou a grana e coisa e tal, mas o fiscal não quer saber e, avisando que aquilo é problema dele, exige sua parte do dinheiro imediatamente. Macário tenta negociar, mas o homem furioso diz: "Você tem 24 horas. Se até amanhã não me der a minha parte desse dinheiro, você vai desejar não ter nascido, porque não sou um imbecil como você." Úrsula, por sua vez, leva o dinheiro que o médico exigiu para lhe dar o atestado falso de gravidez, e quer saber quando ele vai entregar o resultado do tal exame, e ele diz que no máximo em 2 dias. Nesse meio tempo, Guilherme está no seu mirante favorito, chorando e lembrando de seus encontros com Isabela, desde o primeiro dia em que conheceu a menininha. O rapaz recorda das brincadeiras, abraços, choros e preocupações que teve com a menina em tão pouco tempo. Ele não se conforma e não sabe como vai ficar sem ver a menina. Na mansão, Daniela também chora, pedindo a Deus que a ajude a entender o que está sentindo. Fausto aparece de repente e pega a mulher aos prantos. Curioso, ele quer saber o que aconteceu. Já em casa, Guilherme conversa com Léo e conta que foi demitido. O rapaz confessa que, quando começou a se apaixonar por Daniela, não se deu conta, pois estava muito concentrado em Isabela, e agora sente que está perdendo a filha. Ele ainda confessa que vai ficar louco se não puder ver a menina. Leonardo lembra que ele e Amparo avisaram que era melhor o rapaz ter contado toda a verdade de cara, mas ele não deu ouvidos. Memo se defende e conta que ia revelar a verdade à paisagista no dia em que a garota se acidentou, mas não teve a oportunidade. Porém, Léo comenta que agora a situação está ainda mais complicada. Úrsula aparece do nada e quer saber por que o noivo está tão bravo. Leonardo conta que ele foi demitido e o caminhoneiro pede ao irmão para deixá-lo sozinho com a moça, pois ele mesmo vai explicar tudo. Assim que fica sozinho com a mecânica falcatrua, o rapaz diz que, antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas a ela pelo que vai dizer. Chorando, ele conta: "No dia do meu aniversário, eu descobri que tive uma filha, e minha filha é Isabela." A fingida faz o maior teatrinho e se finge de surpresa com o que acabou de saber. Na mansão, Daniela dá uma desculpa qualquer para o marido, que aproveita a oportunidade para enganar mais uma vez a mulher, e diz que sempre vai estar ao lado dela, pois quer muito salvar o casamento. A paisagista se abraça ao marido chorando e pede desculpas, mas ele diz que ela não tem que fazer isso e diz: "Querida, eu sei que levei muito tempo sem prestar atenção em você e em Isabela, mas juro que tudo isso vai mudar." Porém, enquanto o homem fala sem parar, a mulher pensa consigo mesma: "Eu aqui toda confusa pelo que sinto por Memo e Fausto, se esforçando para que tudo dê certo entre nós." Na casa de Memo, o pau quebra. Úrsula dá uma de ofendida e diz que sabia que o noivo tinha alguma coisa no passado que o ligava a Daniela e por isso sentia tantos ciúmes. Mas o rapaz jura que não é nada disso e revela que conheceu a arquiteta quando foi procurar pela filha, que teve com Olivia, sua antiga namorada. A mecânica lembra que o noivo contou que essa foi a mulher que partiu seu coração no passado, e ele revela que a tal mulher nunca disse a ele que estava grávida e deu Isabela para adoção. Memo ainda diz que Fausto e Daniela nem imaginam que ele é o pai biológico de Isabela e não sabe como dizer a verdade a eles. Enquanto isso, na mansão, Daniela tenta fazer Isabela estudar, na companhia do marido, que não larga o celular. A menina se recusa a fazer as lições
e exige que Zé Maria vá à sua casa brincar com ela. Daniela tenta convencer a filha que a garota convide suas amiguinhas da escola, mas a garota não aceita a proposta e insiste em ver o sobrinho de Memo. Fausto resolve deixar o celular de lado por um instante e pergunta à filha se Zé Maria é filho de Amparo e se a menina gosta muito de brincar com ele. Isabela pula de alegria e diz que com o amiguinho eles podem brincar de super-herói. Surpreendendo todo mundo, o sujeito diz à filha que então ela pode chamar o menino para brincar com ela na mansão. Daniela não entende nada e o salafrário diz, com um meio sorriso na sua cara de pau, que não custa nada fazer a vontade da filha. A garota, feliz da vida, abraça o pai e enche o sujeito de beijos. E, na casa de Memo, Úrsula diz que ele deveria ter contado tudo a ela antes, se realmente confiasse nela. Mas o moço diz que não foi uma questão de confiança, e explica que quando soube da notícia, ficou em choque e não sabia o que fazer, dizendo que é por isso que tem andado tão estranho ultimamente. Desesperado, Memo diz: quando soube de Isabela, minha vida mudou totalmente. Não sabia a quem contar, não sabia se estava pronto para ser pai. Aliás, ainda não sei se estou pronto. Mas Úrsula resolve dar a maior força para o namorado e diz que ele está mais do que pronto para ser pai. E além disso, Isabela gosta muito dele. E se fazendo de mulher mais compreensiva do mundo, a infeliz diz: você devia ter me contado tudo antes. Não tem ideia de tudo o que passou pela minha cabeça. Mas agora eu te entendo. Então, te peço para que você esqueça tudo o que eu disse antes quando achava que você estava fazendo algo errado. E o bobalhão, sem ter noção da cobra com quem está prestes a se casar. Para completar, a mulher diz a Memo que ele pode sempre contar com ela e, como o ama muito, está disposta a aceitar o pacote completo, se dispondo até a ajeitar uma maneira de levar Isabela em seu reboque. Eita, que mulher nojenta! Emocionado e chorando, o rapaz acaba aceitando os carinhos da noiva, mais por gratidão do que por tesão. Enquanto isso, Daniela liga para Amparo e diz que Isabela gostaria de convidar Zé Maria para brincar. A mulher diz que por ela não dá nada, e se para ela está tudo bem, pode mandar o menino. A paisagista agradece, e Amparo diz para a madame não se preocupar, pois ela mesma vai levar o garoto até a mansão. Leonardo chega e a irmã conta que Daniela acabou de ligar, convidando Zé Maria para brincar com Isabela na mansão. Na casa de Memo, ele diz que o apoio da noiva é muito importante para ele, e o papinho mais ou menos continua, até que ele diz que, agora, não sabe mais como vai fazer para ficar perto de sua filha, pois foi demitido por Daniela. Úrsula aconselha o caminhoneiro a contar a verdade, dizendo que, afinal de contas, ele não teve culpa de nada, pois jogaram uma batata quente no seu colo, e até agora, só quem tá se queimando é ele. Mais uma vez, o rapaz toma coragem e diz que vai falar com Daniela, quando Isabela estiver totalmente recuperada, e pede à noiva que não comente nada sobre o assunto com ninguém. Algumas horas mais tarde, Amparo chega com o filho à mansão. As duas começam a rir da alegria das crianças ao se encontrarem, e a cozinheira resolve comentar que as crianças são muito travessas e diz a Daniela que, se ela visse como o filho se comporta em casa, ficaria apavorada. Mas a boca grande da dona do restaurante não fica fechada, e ela resolve comentar que toda aquela energia é de família. Percebendo a rateada, Amparo emenda: eu digo isso por causa dos meus irmãos. Leonardo era o mais arteiro quando era pequeno. Se agarrando a perna da mãe, Isabela quer saber como era Memo quando era pequenino. Amparo, então, se emociona, e num tom de orgulho conta: não, Guilherme era o mais comportado dos dois. Sempre foi um irmão muito generoso e centrado. Sempre queria o melhor para todos. Ajudava meu pai, a mim, cuidava de Léo. Deixava sua vida de lado para cuidar de sua família. Fausto aparece na sala e dá boas-vindas a Amparo, que cumprimenta o sujeito friamente. As crianças saem para brincar e Daniela oferece à convidada um café ou um chá. O desagradável resolve perguntar se ela não prefere um uísque ou uma vodka. Mas a mulher, indignada, responde que não bebe, muito menos quando dirige, mas aceita um cafezinho. No paradouro, Lupita não se conforma com o que Gabriela contou sobre o que descobriu a respeito de João e Sebastian. Gabi tenta explicar que realmente Sebastian pisou na bola no início, mas depois acabou se apaixonando por ela. Porém, a estudante, enxugando as lágrimas,
diz que agora não tem mais jeito entre ela e o rapaz, pois ele partiu seu coração. A secretária concorda e diz que também não quer mais nada com João, mas Lupita pede à irmã para não meter os pés pelas mãos, pois o rapaz é muito gente boa e a ama de verdade. Mas Gabi diz que o rapaz foi cúmplice de Sebastian e coisa e tal. Porém, Lupita argumenta que o moço estava numa situação difícil, pois ficou entre seu melhor amigo e sua namorada. Furiosa, Gabriela avisa a irmã que não pensa em mudar de opinião, pois o que mais vale em uma relação é a confiança, e João rompeu isso entre os dois. Portanto, também não tem mais volta. No treino, João não consegue se concentrar. E na mansão, Zé Maria reclama que no quarto de Gabriela só tem coisa de menina, e ele não sabe com o que brincar. Porém, a garotinha propõe que os dois procurem por extraterrestres e pega o telescópio, contando ao amiguinho que foi seu tio Memo quem emprestou para ela. Na sala, Fausto pergunta a Amparo se ela já sabe quando poderá reabrir seu restaurante. Amparo diz que não, e muda de assunto, dizendo a Daniela que a casa dela é muito bonita. O empresário tenta novamente trazer o assunto e diz que sua proposta continua de pé e que, se ela aceitar, pode dar adeus às dívidas e aos problemas. Daniela, toda sem graça, diz ao marido que não é o momento para tocar no tema, mas ele, com um sorrisinho falso, diz que estão apenas conversando e coisa e tal. Ele continua insistindo, até que Daniela corta o papo e ele resolve se retirar. Amparo então pergunta se Guilherme não foi trabalhar naquele dia com a paisagista, e Daniela, surpresa, pergunta se o rapaz não chegou a contar nada à irmã, pois o rapaz não trabalha mais para ela. Macário chega em casa e pergunta a Leonardo onde está sua mulher. O rapaz explica que a irmã saiu para deixar o filho na casa de Isabela para brincar. O sujeito entra em casa e, fechando as portas, lembra das palavras do fiscal, que deu 24 horas para ele arrumar o dinheiro que lhe deve. Macário começa a revirar todos os esconderijos que conhece, onde a esposa costuma guardar a grana. Gabriela e Lupita escutam o barulho do cara revirando tudo e vão ver o que é. As garotas pegam o pai em flagrante e querem saber o que ele está procurando. O sujeito inventa uma desculpa esfarrapada, mas Lupita não acredita, e Gabriela defende o pai, querendo saber por que a irmã sempre desconfia do que Macário diz. As irmãs acabam discutindo até que Lupita diz que não tá mais afim de bater boca e avisa que vai estudar. Sozinha com o pai, Gabi diz que jamais vai deixar que alguém fale mal dele, mesmo que seja da família, e os dois acabam se abraçando. Já é noite quando as crianças aparecem na sala imitando fantasmas. Amparo e Daniela começam a rir, enquanto Fausto, saindo do escritório e se fazendo como sempre, começa a brincar, dizendo que tem fantasmas na casa e vai desmaiar de tanto medo. Isabela resolve tirar o lençol e diz ao pai para não ficar assustado, pois é ela e Zé Maria que estão fantasiados de fantasmas. O sujeito continua com a historinha e diz à filha que, por um momento, pensou que era o espírito da mulher que morreu naquela casa, que leva embora as crianças que têm piolhos. Daniela percebe o que o marido está fazendo e sai correndo em direção a ele, enquanto Zé Maria, apavorado, diz que ele não tem piolhos. Chegando perto do marido, a arquiteta pede a ele que não diga aquele tipo de coisa para as crianças, pois elas podem ficar assustadas e ter pesadelos durante a noite. Amparo, por sua vez, diz ao filho que é melhor ele se despedir de Isabela, que está na hora de irem embora, convidando a paisagista para ir visitá-la e levar Isabela. As crianças se despedem e Isabela diz à mãe que se divertiu muito com seu amiguinho, mas quer saber quando os pais vão adotar seu irmãozinho. Daniela diz que ela e Fausto estão pensando sobre o assunto. Enquanto isso, Úrsula coloca seu plano em prática, e quando está se despedindo do noivo, finge uma tontura. O rapaz se preocupa, mas ela diz que deve ter sido porque não comeu nada pela manhã. O moço comenta que ela não pode ficar sem comer, porém a mecânica argumenta que não tem conseguido engolir nada, pois anda muito enjoada. Amparo e Zé Maria chegam bem na hora. A mulher manda o filho entrar e Memo quer saber como foi a visita dela à casa de Daniela. Desconfiada, a mulher só responde que foi tudo bem, mas o rapaz conta que Úrsula já sabe de tudo e que Isabela é sua filha. A cozinheira, dizendo que já estava mais do que na hora do irmão contar tudo para a noiva, comenta que soube que ele foi demitido por Daniela e quer saber como ele vai fazer agora para ficar perto da menina.
Guilherme diz que não tem muito o que fazer, e que, quando Zé Maria e Isabela forem brincar juntos, a irmã pode levar notícias para ele sobre a garotinha, mas revela que não sabe como vai contar tudo para a menina. Jerusa recebe uma ligação de Leonardo, dizendo para ela abrir a porta, pois ele está do lado de fora. Assustada, a garota abre a porta e o rapaz reclama que está todo molhado, pois está caindo uma tempestade. A mocinha quer saber o que ele está fazendo ali tão tarde, e Leonardo diz que foi apenas levá-la uma flor. Mas a garota reconhece que é uma das flores da patroa, e diz que se ela descobrir, vai ficar furiosa. Mas o moço joga todo o seu charme, e Jerusa acaba levando o moço para seu quarto. Ela diz que se ele quiser ficar ali com ela por alguns minutos, vai ter que ver a novela, porém de boca fechada. Jerusa liga a televisão, e enquanto presta atenção na trama, Leonardo não para de encarar a mocinha. Ela conta sobre a trama e os personagens, mas o rapaz está interessado em outra coisa, e pede para abraçar a namorada. A empregada diz que pode ser, mas tem uma condição, e ele deve manter suas mãos bem longe dela. Enquanto isso, Fausto pergunta à esposa quando foi que ela demitiu Guilherme, e Daniela conta que foi naquela manhã. O empresário quer saber por quê, e a mulher lembra que foi ele mesmo quem pediu, e sempre foi contra o ajudante dela. Aliviado, o sujeito diz que ela tomou a decisão certa, pois a saída do caminhoneiro da vida da família é o melhor para todos. Daniela fica chateada, e Fausto nota. Ele diz à mulher para ela não ficar assim, pois ele mesmo vai lhe conseguir o melhor assistente. No dia seguinte, Daniela vai à cozinha procurar por Jerusa, mas ela não está. A paisagista resolve ir até o quarto da empregada, e pega ela e Leonardo dormindo na cama, porém em uma posição meio esquisita. Apavorada, a moça se levanta às pressas, e o cantor até perde o chapéu. Nesse meio tempo, Úrsula e Memo, que tiveram um belo rala e rola naquela noite, acordam. A moça diz gostar muito quando ele fica para dormir com ela, mesmo que ele não tenha conseguido descabelar o palhaço como deveria. Chateado, o moço reclama que aquilo nunca tinha acontecido, mas está com muitos problemas na cabeça. A mecânica diz que entende e coisa e tal, mas ele revela que nem conseguiu dormir de tanto pensar. A moça, então, revela que também andou pensando, e acha que eles deveriam procurar um bom advogado para tentar pegar a custódia de Isabela, e assim, os dois poderiam criar a menina juntos. Guilherme diz a Úrsula que não pretende falar com nenhum advogado para lutar pela custódia de Isabela, pois isso poderia prejudicar muito a menina. Mas a mecânica insiste, mas o rapaz avisa que não vai tirar a menina dos pais adotivos dessa forma, pois Isabela adora Daniela, e ela não merece que ele faça isso. Úrsula diz que a tal lagartixa o despediu como sem pensar em nada, de uma hora para outra, e pergunta se mesmo assim, ele tem consideração por sua ex-patroa. O rapaz explica que a única coisa que quer é poder ver a filha e fazer parte de sua vida, e não a tomar de uma família que ela sente que é sua. A vigarista insiste e diz que o noivo demorou muito para dizer a verdade, e agora deveria falar com os advogados, antes de revelar tudo para a família da garota. Memo continua dizendo que não vai mudar de ideia, até que Úrsula pergunta: então digamos que você apareça assim do nada e diga que é o pai biológico de Isabela. O que você acha que aquela gente vai fazer? Coçando a barba, o caminhoneiro admite que não sabe. Aproveitando a brecha, a mulher alega que com certeza eles não vão resolver a situação de uma forma simples e vão chamar seus advogados para tratarem do assunto, pois tem muita grana e podem fazer coisas que eles não teriam condições de fazer. Para deixar o cara ainda mais assustado, Daniela e o marido podem até levar Isabela para fora do país, e assim, ele nunca mais veria a menina. Na mansão, Jerusa e Leonardo tentam explicar a situação para Daniela, mas a paisagista pede que o rapaz vá embora de uma vez, pois não quer mais ter problemas com quer dizer, Fausto. A mulher diz à empregada que não quer que aquela situação se repita, e Jerusa pergunta se é verdade que ela demitiu Memo. A arquiteta diz que sim, mas não é obrigada a dar explicações sobre suas decisões. Segundos depois, Daniela encontra o marido na sala, e ele diz que tem uma surpresa, pois conseguiu um novo assistente para ela. Assustada, a arquiteta avisa que, antes de contratar o sujeito, quer entrevistá-lo antes. Fausto, entretanto,
diz que tem certeza de que ela vai ser muito melhor assistida com o novo funcionário do que era com o caminhoneiro. Na empresa, João prepara uma surpresa com balões em forma de coração para Gabriela e diz que não quer que os dois fiquem brigados. Porém, a moça revela que ficou pensando a noite inteira se ela também foi uma aposta, como aconteceu com sua irmã. E, enquanto Amparo termina de dar café da manhã para Zé Maria, Macário aparece, dizendo que precisa sair correndo, pois tem um frete para fazer. Porém, a mulher manda o esposo levar o filho à escola, pois Leonardo não está, e ela tem muitas coisas para fazer. O cara resolve tratar a esposa com carinho, e ela, que conhece a jaca podre que tem em casa, pergunta o que ele está querendo dessa vez. Com todo jeitinho, o sujeito diz que precisa fazer um favor e pede um pouco do dinheiro que ela tem guardado, alegando que vai tentar dar um jeito na situação do restaurante, mas a mulher nega e diz que vão resolver tudo conforme manda a lei. Enquanto isso, na empresa, João pergunta a Gabi se ela realmente pensa que ele não presta. Mas a moça resolve jogar na cara dele que Sebastian é seu melhor amigo e não ficaria nada surpresa se os dois fossem iguaizinhos, pois gostam de conquistar as meninas inocentes, só para brincar com elas. O moço, desesperado, alega que todos os dias tem se esforçado para mostrar que ela é dona de seu coração e coisa e tal, mas a garota não acredita. O mergulhador perde a paciência e diz que está decepcionado com a garota, pois tudo o que ele fez não serviu de nada e ela prefere não acreditar no que ele está dizendo. Porém, quando o moço resolve ir embora, Gabriela tenta segurar o namorado pelo braço, mas ele, indignado, chama a garota de injusta e lembra que, inclusive, tentou apoiá-la quando sua mãe a colocou de castigo. Ele ainda recorda que a ouviu e sempre esteve ao seu lado, porém a moça é egoísta e só pensa nela mesma. Por isso, ele chegou à conclusão de que ela não sente o mesmo que ele, e pegando os balões, vai embora, sem olhar para trás. Nesse meio tempo, na casa de Úrsula, Guilherme já está pronto para sair, mas a mecânica quer continuar conversando. Ele deixa claro que só contou a ela sobre Isabela, para que a moça parasse com as crises de ciúmes e soubesse da verdade, e nada mais. Mas a maluca diz que a única coisa que está tentando fazer é apoiá-lo, pois são um casal e vão se casar, se pendurando no pescoço do caminhoneiro, como é seu costume. Porém, Memo, que já está perdendo a paciência, tira as mãos da moça de si e diz para ela não confundir as coisas. Úrsula resolve dizer que agora ficou muito claro que ele tem seus assuntos particulares e não quer que ela se meta. O rapaz, então, esclarece que a única coisa que ele quer é não ser pressionado e que ela pare de falar sobre advogados. Na mansão, Karen descobre que Daniela demitiu Memo e diz que não entende por que a mulher fez isso. A arquiteta explica que fez o que tinha que fazer e a vagaba resolve dar palpite, dizendo que a amiga se precipitou e com certeza vai se arrepender. Jerusa aparece dizendo que chegou o novo assistente da paisagista, mas ninguém vai muito com a cara do sujeito. Nesse meio tempo, Gabriela faz uma chamada de vídeo com a irmã e conta tudo o que aconteceu no escritório. Lupita aconselha a garota a fazer as pazes com o namorado, dizendo que João é muito diferente de Sebastian e tem certeza de que o moço não vai decepcioná-la. Lupita também diz que sabe que a irmã está apaixonada pelo mergulhador, pois nunca a viu sorrir tanto quando está com ele, aconselhando Gabi a não perder o homem que a faz feliz. Na mansão, Daniela entrevista o atendente e Isabela aparece, querendo saber quem é aquele senhor. A menina pergunta sobre Memo e a arquiteta explica que o moço não vai mais trabalhar com ela. A garota começa a chorar e diz que não quer que Guilherme vá embora, saindo correndo para seu quarto e dizendo que o rapaz era seu amigo. Daniela tenta explicar a situação, mas a garota lembra que foi o rapaz quem salvou sua vida quando sofreu o acidente e deu a ela o escapulário de sua falecida mãe, para que ela ficasse sempre protegida. A mulher, chorando, abraça a filha e olha para Karen, sem saber o que fazer. Guilherme, por sua vez, não consegue esquecer Isabela. Ele lembra das brincadeiras que fazia com a menina e tudo mais, mas a pentelha da Úrsula aparece para atazanar e pega o rapaz chorando. Ele pede desculpas por ter brigado com ela mais cedo e oferece uma cervejinha, mas a infeliz diz que desde que acordou está se sentindo mal e anda muito enjoada. Por isso, quer ir ao centro de saúde para que a examinem.
O rapaz se oferece para levar a noiva ao médico, mas ela diz que a única coisa que precisa é descansar um pouco, e se no dia seguinte continuar se sentindo mal, aí sim, os dois podem ir ao médico. Na construtora, Sebastian entrega a Gabi uma carta de João. A moça abre o envelope e, lendo o que está escrito no bilhete, percebe que o rapaz está declarando seu amor por ela e pedindo desculpas pela discussão que tiveram no dia anterior, revelando que está com saudades, afirmando que gostaria de reatar o namoro. Fausto liga para a recepção da empresa e manda Gabriela ir até seu escritório. Segundos depois, a garota chega ao escritório do entojado e ele pergunta se a secretária chegou a falar com sua mãe sobre a venda dos terrenos da família. Gabriela diz que conversou com Amparo, mas como mãe nunca se importa com o que ela diz, não conseguiu ter sucesso no assunto. Fausto se lamenta e diz que aquilo foi um teste para ver se ela está realmente envolvida com a construtora, mas parece que a mocinha não se interessa em fazer parte da empresa. Gabi tenta se desculpar, mas o sujeito é enfático e diz que ela precisa se empenhar mais em convencer a mãe, se quiser continuar trabalhando ali. A mocinha promete se empenhar mais, e o sujeito manda ela tirar o resto do dia de folga, para poder conversar melhor com a mãe e fazê-la mudar de ideia. Nesse meio tempo, Macário encontra o fiscal, que o está esperando pelo sujeito na frente do restaurante fechado de sua esposa. O salafrário se assusta e arrasta o homem para trás da caixa d'água, enquanto ele diz que é melhor o caminhoneiro arranjar logo o seu dinheiro, ou ele mesmo vai tratar de ferrar a vida de Macário. Nesse meio tempo, Humberto, que está saindo de casa, escuta a conversa e resolve se aproximar, para ouvir melhor. Macário promete ao sujeito que vai arrumar o dinheiro e coisa e tal, mas antes precisa descobrir onde a esposa escondeu o dinheiro. Só que o fiscal não está a fim de papo mole e diz: "Me escuta bem, Macário. Eu ajudei a fechar o restaurante como você queria. Agora cumpra a sua parte ou você vai aparecer morto por aí. Eu te juro que a mim você não vai enganar. Ficou claro?" Na mansão, Daniela diz a Karen que a tristeza da filha a deixa muito mal, mas não sabe o que vai fazer, pois a garotinha adora Memo. A víbora resolve aconselhar a comadre a chamar o ajudante de volta, dizendo que foi um erro tê-lo demitido e coisa e tal, e se não quiser fazer isso por ela mesma, que faça por Isabela. No entanto, a paisagista avisa que não pensa em mudar de opinião, dizendo que tomou sua decisão e vai mantê-la, mesmo que isso parta seu coração. Gabriela aparece no treino de João. O rapaz se surpreende com a presença da mocinha, que diz que perdoa o moço, mas os dois vão ter que se prometer que, dali em diante, nunca vão esconder nada um do outro. O rapaz topa e os dois acabam se beijando ali mesmo, na beira da piscina, sob os assobios dos rapazes que também estão treinando. Em casa, Macário continua revirando tudo, tentando achar o dinheiro que Amparo escondeu. Porém, Humberto aparece chutando a porta e pergunta ao genro se ele pode explicar o que tanto conversava com o inspetor que fechou o restaurante de sua filha. O sujeito tenta fingir que não era ele, mas Humberto deixa claro que viu os dois conversando e também escutou tudo. Lupita percebe que o avô está bravo e resolve acompanhar o que está acontecendo em sua casa, escondida. Macário quer saber o que o sogro escutou e Humberto revela: "Aquele homem estava te pedindo dinheiro porque te ajudou a acabar com o negócio da minha filha, sua esposa." O sujeito alega que o patriarca dos Santos escutou mal, mas ele diz que é verdade que está ficando velho, mas não está surdo, e manda o cara dizer a verdade. Macário diz que as coisas não são como parece, mas Humberto, furioso, quer saber como ele foi capaz de prejudicar a própria família. Enquanto isso, Guilherme encontra Karen em um restaurante e diz que não sabia se iria ou não encontrar a mulher. Porém, ela alega que avisou a ele que era importante o que tinha para dizer, mas o cara deixa claro que não gosta muito da companhia dela e pede que a sonsa desembuche de uma vez. Karen pede que o rapaz se sente e diz que está ali para oferecer sua ajuda, para que ele volte a trabalhar com Daniela. O rapaz quer saber o que a cobra está tramando dessa vez, e ela conta que Isabela começou a chorar, desolada, quando soube que a mãe o tinha demitido. A infeliz diz que a menina sente muita falta dele e vai fazer o possível para que a arquiteta o contrate novamente. Desconfiado, o rapaz quer saber por que a entojada quer ajudá-lo, e ela explica que está fazendo aquilo por sua afilhada.
Memo quer saber se é mesmo esse o motivo, ou ela está fazendo tudo aquilo porque quer outra coisa. Karen resolve pegar nas mãos do caminhoneiro, que tira os braços de cima da mesa rapidamente. A infeliz manda o moço relaxar, avisando que ele não é seu tipo, e por isso não precisa ficar imaginando coisas. E Guilherme, sem perder a oportunidade, diz: sim, eu sei, você gosta de homens que são capazes de trair as pessoas que os amam. Karen, então, confessa que sua história com Fausto acabou, e ele não tem nada a ver com isso, revelando: ao contrário, ele está muito feliz porque você não está mais trabalhando com sua esposa. Se estou aqui conversando contigo, é porque quero ver Isabela feliz, pois você faz muita falta à menina. Ou será que você já não se importa mais com ela? O rapaz afirma que adora a garotinha, mas não sabe se Daniela vai querer contratá-lo novamente. A mulher, então, diz que isso ele pode deixar com ela, e ele vai ter que confiar, já que tem interesse em retornar ao seu antigo emprego. No centro de treinamento, João leva a maior bronca do treinador, mas consegue dizer a Gabi que vai buscá-la na construtora no final do expediente. No entanto, a moça diz que está de folga naquela tarde e pede para ele encontrá-la em sua casa. Antes de ir embora, a garota agradece a carta, mas o moço não entende nada e pergunta do que ela está falando. A garota puxa o envelope azul da bolsa e mostra o bilhete que recebeu de Sebastian, assinado pelo mergulhador. Lendo o bilhete, ele revela que não escreveu nada, e os dois se dão conta que tudo não passou de mais uma das armadilhas de Sebastian. No paradouro, Lupita continua escutando a conversa entre seu pai e seu avô. A garota se assusta ainda mais quando Humberto pergunta ao genro por que ele ajudou a fecharem o restaurante de Amparo, dizendo que o sujeito não tem nenhum escrúpulo. Macário tenta se defender e diz que fez tudo aquilo por boas razões, mas o velho não quer saber e avisa que a única boa razão que ele deveria ter é defender sua própria família e não o contrário. Para piorar a situação, Humberto diz: você não tem ideia da dor que sinto ao saber que minha filha se casou com um canalha. O salafrário diz ao sogro que tem uma boa explicação, mas pede para eles não conversarem ali. Lupita, que está ouvindo tudo, fica cada vez mais surpresa e desesperada com o pai que tem em casa. Macário implora e Humberto acaba aceitando conversar em sua casa, mas avisa que é bom o cara ter uma ótima explicação, ou vai se ver com ele. Lupita corre para o quarto chorando, e com uma foto dos pais nas mãos, não consegue acreditar no que seu pai fez. Nesse meio tempo, do lado de fora do restaurante, Úrsula, que estava esperando por Memo, quer saber o que Karen queria. O rapaz conta que Isabela está muito triste desde que ele foi embora, mas a mulher diz que é muito estranho que a melhor amiga de Daniela tenha chamado ele ali só para dizer isso, e pergunta se era apenas isso que a doida queria. Memo então revela que Karen quer ajudá-lo a voltar a trabalhar para Daniela, e que está muito triste pelo estado em que está sua afilhada. Mas, como uma cobra conhece a outra, Úrsula não acredita na conversinha da vigarista, e diz que naquele angu tem caroço, avisando que não quer que ele fique perto da arquiteta. No entanto, o moço diz que não pode desperdiçar a oportunidade de ficar perto da filha e coisa e tal, e a mecânica volta a tocar na questão de consultar o advogado. Porém, Guilherme manda a noiva parar de bater na mesma tecla e que o que aquela mulher está oferecendo é uma luz no final do túnel, alegando que, no momento, aquela é a única maneira dele ficar próximo a Isabela. Indignado, o rapaz pergunta se a noiva vai ou não apoiá-lo, e a bandida diz que o moço pode contar com ela para o que der e vier, mas mete os pés pelas mãos e diz que Daniela o vê como homem e não como seu empregado, e isso ela não pode permitir. Gabriela chega em casa e conta que ganhou a tarde de folga no trabalho. Amparo diz à filha que espera que a mocinha não esteja mentindo, ou vai voltar para o castigo. Na casa de Humberto, Macário tenta se explicar, dizendo que só estava pensando no futuro da família, mas o patriarca dos Santos não aceita as desculpas do genro e diz: tem coisas que o dinheiro não compra. Para mim, o que mais vale é a felicidade da minha família. E o que mais Amparo quer na vida é continuar cozinhando para manter viva a memória de sua mãe. O sujeito diz que entende tudo isso, porém o sogro também precisa entender suas razões. Só que Humberto não tá afim de papo mole e grita: nem você, nem ninguém vai acabar com os sonhos de minha filha. Se você pensa que estou muito velho e não tenho forças para te colocar em seu lugar, está muito enganado.
De repente, Humberto começa a passar mal do coração. E enquanto tenta acudir o sogro, Macário pede a ele que não conte nada para Amparo, prometendo que vai resolver toda a situação. Gabriela, que foi ver o avô, escuta a conversa atrás da porta. Mesmo passando mal, o velhote diz que de qualquer forma, a filha vai acabar descobrindo, pois o genro deve dinheiro ao fiscal que fechou o restaurante, e ele já esteve ali cobrando. Humberto ainda lembra que, se o genro não pagar o que deve ao sujeito, vai acabar numa vala, e ainda diz que tem pena de sua filha, que vai morrer de tristeza quando souber o que seu marido fez. Gabi entra na casa do avô e quer saber sobre o que ele está falando com seu pai. Com lágrimas nos olhos, a mocinha pergunta: "Foi por sua culpa que fecharam o restaurante, papai?" Nesse meio tempo, Daniela tenta se adaptar ao novo ajudante e passa a ele a primeira tarefa. No paradouro, Gabriela, chorando, pergunta a Macário como ele pôde fazer uma coisa daquelas. O sujeito tenta se defender e diz que é apenas um pedaço de terra, mas a garota alega que aquele pedaço de terra é a casa da família, a vida deles e o que são. Chorando e se ajoelhando no chão, ele pede perdão à filha, dizendo que ela e seus irmãos não merecem um sujeito como ele, e deveria desaparecer da vida de todos ali. Humberto se irrita e manda Macário se levantar e não fazer aquilo com a filha, mas o que ele fez não tem nome. Macário não atende ao pedido do sogro e continua chorando, até que convence Gabi a se ajoelhar com ele no chão, implorando por perdão e pedindo que ela não conte à mãe, jurando que vai conseguir recuperar o restaurante. Na mansão, Isabela se recusa a comer por causa de Memo, e Daniela diz à filha que não se pode ter tudo o que quiser na vida, e naquele momento, Memo não é uma opção. A arquiteta resolve deixar a filha com Jerusa, e diz a Isabela que precisa ir trabalhar, mas espera que, quando retorne, a garotinha tenha comido tudo. Jerusa tenta negociar com a menina, oferecendo até um sorvete, mas a garota diz que não quer nada, e só vai voltar a comer quando Memo voltar. No jardim, a paisagista agradece Valéria pelas hortênsias, dizendo que as flores estão belíssimas e coisa e tal, avisando que sua cliente vai ficar muito satisfeita. No paradouro, Gabi consegue levar seu avô para a cama e quer saber se ele já está se sentindo melhor. Humberto diz que sim, mas diz que está muito triste pela neta ter descoberto a canalice de Macário daquela maneira. Ele ainda diz que quando Amparo souber de tudo, vai rolar o maior bafafá na família Santos. Preocupada, Gabi pergunta ao avô se ele vai contar. O homem responde que não dá para tapar o sol com a peneira, e cedo ou tarde, a mãe dela vai acabar descobrindo tudo. Sendo honesto, ele diz: "O que mais me preocupa é a decepção que minha filha vai ter. Eu sei que, apesar de tudo, sua mãe ama seu pai, e sonha que um dia ele vai mudar." Gabriela, então, pergunta ao avô se ele acha mesmo que seu pai não vale nada, e o velhote responde que pau que nasce torto, morre torto. Portanto, Macário nunca vai deixar de ser quem é. A mocinha resolve contar que teve uma briga muito séria com o namorado e os dois chegaram a terminar, mas ele pediu perdão e ela lhe deu outra oportunidade. Ela diz ainda que o amigo de João, o tal Sebastian, que ela acreditava ser um idiota, escreveu uma carta como se fosse seu namorado e deu a ela, para que ela perdoasse seu amigo. Com isso, acabou se dando conta que Sebastian também era uma boa pessoa. Vendo onde a neta quer chegar, Humberto explica que são duas coisas muito diferentes, e o que Macário fez colocou em risco toda a família, que agora está afundada em dívidas que não pode pagar. Porém, Gabi argumenta que nunca tinha visto o pai tão arrependido e chorando daquela maneira. Humberto é obrigado a concordar, e a garota defende o pai, dizendo que todos cometem erros. Dizendo que ela mesma é um exemplo, pois cansou de dar dores de cabeça à sua mãe, mas ela sempre, apesar de tudo, deu novas oportunidades para que ela fizesse o certo. Humberto diz que Amparo ama a filha, e por isso dá essas oportunidades. Gabi, então, diz ao avô: "E eu amo meu pai. Não me peça que desista dele porque não posso. Se minha mãe descobrir o que ele fez, os dois vão brigar muito feio, e eu não quero que eles se separem. Meu pai prometeu que vai consertar tudo. Vamos dar a ele essa última oportunidade, tá bem? Me deixa ajudá-lo." Humberto concorda, mas avisa que se perceber que o genro está só enrolando e não está resolvendo nada,
ele vai intervir, deixando claro que, apesar de Macário ser pai de sua neta, para ele, primeiro estão seus filhos e seus netos. Gabriela diz ao avô que tem certeza de que tudo vai dar certo, e ainda diz que aquele vai ser um segredo dos dois. Na mansão, Daniela é apresentada à caminhonete velha de seu novo ajudante, e começa a colocar 1000 defeitos no veículo. O cara diz que ela está errada, mas a mulher, que não tá afim de bater boca, dá as instruções ao sujeito, para que ele faça o trabalho que ela está precisando. Na mesma hora, ela lembra do dia em que Memo apareceu em sua casa, com seu baita caminhão. Nesse meio tempo, Amparo e Lupita estão no restaurante. Enquanto a menina termina de limpar o chão, a cozinheira faz o inventário e diz que, quando as duas terminarem ali, vão para a cozinha. Porém, a mulher percebe que a filha não está prestando atenção e repete o que estava dizendo. Macário aparece e pede a Lupita para servir um café para ele. A garota perde a estribeira e, gritando com o pai, diz: "Por que você não se serve sozinho? Você tem 2 mãos, não?" E chuta o balde de limpeza. Amparo não entende nada, mas a moça encara o pai e deixa o recinto, apesar dos gritos da mãe que manda Lupita não desrespeitar seu pai daquela maneira. Enquanto isso, na mansão, Isabela vai à cozinha e pergunta a Jerusa por que Guilherme foi embora. A moça diz que é uma questão da patroa e não podem fazer nada. A garotinha, então, pede que a empregada ligue para Memo, e ela topa. O rapaz atende o celular e Jerusa conta que está com Isabela, que quer muito falar com ele. O rapaz fica todo feliz e diz à garota que foi uma surpresa muito boa poder escutar a voz dela. Do celular de Jerusa, Isabela implora a Memo que ele vá visitá-la em sua casa. O rapaz tenta explicar, do outro lado da linha, que gostaria muito, mas infelizmente não pode. A menina se revolta e grita a plenos pulmões que, nesse caso, ele não é mais seu amigo, pois não a ama como tinha dito antes. Nesse meio tempo, a pentelha tatuada aparece, e como quem não quer nada, resolve ouvir a conversa. A empregada pega o celular e explica a Memo que a garota tem estado muito triste desde que ele deixou de frequentar a mansão e não tem comido nada. Preocupado, o rapaz pede a Jerusa que toda vez que Isabela quiser falar com ele, pode ligar, sem problemas. Ao desligar o celular, o rapaz conta à noiva que a menina não está nada bem e quer vê-lo. A sonsa se faz de preocupada e ainda pergunta o que o noivo pretende fazer. Nesse meio tempo, Macário vai ao quarto de Lupita para conversar com a filha e percebe que a menina está chorando. Revoltada, a garota manda o pai embora, dizendo que não quer conversar. Enquanto isso, Guilherme diz a Úrsula que Isabela é sua filha e vai vê-la de qualquer jeito, saindo de casa feito uma bala. Porém, a mecânica segura o moço e diz que ele deveria pensar melhor no que vai fazer, pois se encontrar Fausto na mansão, o sujeito é capaz de chamar a polícia e ainda mandar prendê-lo por invasão de propriedade. Memo não se convence e diz que está cagando e andando para Fausto, pois Isabela está sofrendo e precisa dele. Mais uma vez, Úrsula consegue parar o rapaz e, pedindo calma ao namorado, lembra que foi ele mesmo quem disse que o assunto era muito delicado e, por isso, ele não deve complicar ainda mais as coisas. Na outra casa, Macário diz à filha para não falar com ele daquela maneira, pois a mocinha não tem esse direito. Mas Lupita resolve enfrentar o pai, diz que ele não tem o direito de dar bronca nela. Macário começa a gritar e diz que, como pai dela, tem todo o direito de chamar a atenção da filha quando for necessário. Porém, a mocinha implora para que ele a deixe sozinha. O sujeito insiste em saber o que está acontecendo e tenta se aproximar da mocinha, que o rejeita e acaba conseguindo fazer com que o cara deixe seu quarto. Gabriela e João se encontram na construtora e o rapaz nota que a namorada está triste. Ela diz que teve um problema com o pai, mas beija o namorado e muda de assunto. Sebastian aparece na recepção e fica feliz da vida quando vê que os dois fizeram as pazes. João conta que Gabriela mostrou a ele a carta que o rapaz escreveu, pedindo que a mocinha perdoasse o namorado. Sebastian diz que isso não importa, e o importante é ver que os dois estão felizes e juntos. Gabriela resolve agradecer ao moço, mas diz que precisa fazer alguma coisa, e já volta, enquanto os amigos conversam. Sebastian resolve pedir novamente que João o ajude com Lupita, mas o mergulhador avisa que, se ele realmente quer levar a garota a sério, vai ter que nadar contra a corrente e fazer as coisas sozinho, de forma sincera e honesta. Nesse meio tempo,
Jerusa leva Isabela para ver uma surpresa. É que Guilherme e Úrsula resolveram ir até a mansão para ver como a menina está. Isabela pula no colo do rapaz de tão feliz, e ele, com lágrimas nos olhos, pergunta como a garota tem passado. A menina responde que, agora que o moço foi visitá-la, está se sentindo muito bem, e o rapaz diz a ela que não trocaria aquele momento por nada no mundo. Na construtora, Gabriela vai falar com Eugênio e diz a ele que não sabia mais a quem pedir ajuda, se desculpando por tomar o tempo do empresário. O homem quer saber se a nova secretária está tendo problemas com Fausto, mas ela diz que não é isso, e conta que está ali por causa de sua mãe. Mas o assunto é tão complicado que não sabe como começar. Eugênio tranquiliza a garota, que começa a falar e revela que está ali para falar sobre o fechamento do restaurante. A garota diz que gostaria de ver com o empresário se seria possível pegar um empréstimo na empresa, que fosse descontado mensalmente de seu salário, pois assim poderia pagar as multas e tentar reabrir o estabelecimento. Ela diz ainda que não quis pedir a Fausto, pois, como ele quer comprar a propriedade de sua família, provavelmente não a ajudaria. Eugênio, então, tranquilizando a menina, diz a ela que pode contar com seu apoio e pergunta de quanto ela precisa. Na mansão, Memo diz a Isabela que não pode demorar muito, pois os pais dela podem ficar bravos por eles estarem ali. Mas Úrsula salva a pátria e diz que não tem por que Fausto e Daniela ficarem chateados, pois os dois estão ali para falar com Jerusa sobre o vestido de noiva. Jerusa nem acredita na encomenda, mas todo mundo fica feliz, principalmente Isabela, que agora pula para o colo de Úrsula. Na empresa, Gabi aparece dizendo que agora ela e o namorado já podem ir embora. Sebastian quer saber se eles vão para algum lugar específico, e Gabi diz que vão para sua casa, pois ela precisa falar com urgência com seu avô. Sebastian diz que vai junto, mas a garota avisa que ele só tá a fim de ir para incomodar Lupita. O rapaz delira e revela que ele e a menina poderiam estar vivendo um amor épico e blá blá blá, porém Gabi faz cara de nojo. Vendo a situação, Sebastian jura que quer conversar a sério com a estudante. Nesse meio tempo, Amparo vai falar com a filha, que continua trancada no quarto. A mulher quer saber o que aconteceu entre ela e o pai, e por que faltou com o respeito. Lupita, sem jeito, diz à mãe que não quer conversar sobre o assunto naquele momento. Mas Amparo deixa claro que tem todo o tempo do mundo para ouvir o que a filha tem para dizer. E, enquanto ela não contar tudo, não vai se mover dali. A garota resolve mentir e diz que foi reprovada em uma prova. Amparo diz que isso não é motivo para ela ser grosseira com o pai e manda a menina pedir desculpas a Macário. Quase chorando, a garota pede para falar com o pai mais tarde, pois precisa continuar estudando, senão pode ser reprovada novamente, pois a matéria é muito difícil. A mulher concorda, mas avisa a filha que ela vai ter que falar com o pai, mais cedo ou mais tarde. Na cozinha da mansão, Jerusa prepara um prato de comida para Isabela, e diz à menina que agora que ela está mais alegre, espera que ela se alimente bem. Memo, por sua vez, conta que soube pela empregada que a menina não está comendo bem. O rapaz resolve contar uma historinha, e diz que quando era pequeno também inventou de ficar sem comer, e acabou ficando doente da barriga. O rapaz então diz a Isabela que ela vai ter que prometer que vai comer muito bem, para não ficar doente. A menina alega que não sente fome, pois sente falta do amigo. E Memo então pede à menina que faça outra promessa, pedindo a ela que obedeça à sua mãe e faça tudo o que ela mandar, mesmo que ele não trabalhe mais ali. A garotinha acaba topando e diz que está feita a promessa pelas estrelas. Enquanto isso, na casa dos Altamirano, Daniela passa um cortado com o novo ajudante, pois o cara é desastrado, e Cláudia não gosta nem um pouquinho do sujeito. A socialite diz que não acredita que Daniela deixou Memo ir embora, e enche o moço de elogios. A paisagista resolve concordar, e confessa que o antigo assistente realmente é um homem muito especial. Daniela diz que os dois tiveram um desacerto de agenda, e Cláudia, mais uma vez, diz que sente muito, pois os dois se davam muito bem e formavam uma grande equipe. Na mansão, enquanto Jerusa tira as medidas de Úrsula e conversa sobre o modelo do vestido de noiva, Guilherme curte a presença da filhota. Isabela, dizendo que vai ao casamento do rapaz, quer saber quanto tempo falta, e ele diz que falta cerca de 1 semana e meia. A garotinha diz que vai contar os dias,
porque ela quer comparecer ao casório. Na casa de Amparo, Lupita aparece na sala e pega a mãe escrevendo seu inventário. A menina acha que não foi notada, mas a cozinheira pergunta se ela já pediu desculpas ao pai, pois prometeu que faria isso assim que terminasse de estudar. A mulher pede à filha que a ajude com o inventário, mas a menina diz que só foi até ali para pegar um copo de água e precisa voltar aos estudos. Amparo sai, dizendo que precisa fazer umas coisas no restaurante, e nesse meio tempo, Gabriela chega acompanhada de João e Sebastian. Lupita, que está com a foto de casamento dos pais nas mãos, ao ver o moço, tem uma crise de pânico, e pede ao rapaz que a tire dali e a leve para qualquer lugar, pois não consegue mais ficar naquela casa. Gabriela não entende nada, mas fica preocupada com a irmã. Ela agradece ao namorado por tê-la acompanhado, e o rapaz também vai embora. Quem também está indo embora é Guilherme e Úrsula. Isabela não quer deixar o rapaz sair. Porém, quando ele pega a menina no colo para se despedir, Fausto chega e grita: "Que diabos você está fazendo na minha casa?" Nesse meio tempo, Gabi vai ver seu avô, que está colado na calculadora, tentando entender as contas da família. A menina conta que falou com Eugênio e conseguiu que ele lhe fizesse um empréstimo, que vai ser descontado todos os meses de seu salário. Humberto, então, diz à menina que sabe que ela adora o pai e quer ajudá-lo, mas pensou bem e não acha certo esconder a verdade de Amparo. Gabi diz ao avô que se ele contar tudo à sua mãe, sabe o que vai acontecer, e não quer que os dois briguem e acabem se separando. A mocinha diz ainda que seu pai está muito arrependido e tem certeza que ele vai resolver tudo para que o restaurante possa ser reaberto. Humberto diz que vai dar aquela última oportunidade a Macário, porque a neta pediu, mas não acredita que seu genro vá deixar de ser o salafrário que é. O homem diz ainda que vai entregar pessoalmente o dinheiro ao sujeito, porque quer deixar as coisas bem claras com ele. Na mansão, Fausto parte para cima de Memo e manda o rapaz soltar sua filha. Úrsula se coloca na frente do noivo e diz que pode explicar o que os dois estão fazendo ali. Ela conta que vai se casar com Guilherme e foi encomendar seu vestido de noiva a Jerusa. A empregada corre com o caderno para mostrar suas anotações para o patrão, mas ele empurra a moça para o lado e pergunta em que momento ela pediu permissão para receber pessoas na casa. Isabela se mete e pede que o pai não fique bravo com Jerusa, pois na verdade foi ela quem pediu a Guilherme que fosse até lá para vê-la. Furioso, Fausto manda a empregada levar a filha para o quarto, avisando que os dois vão conversar mais tarde. Depois que a garota sai, Guilherme diz a Fausto para não ficar bravo com Isabela, pois a menina não tem culpa de nada, e chama Úrsula para irem embora. Mas quando o casal está saindo, Fausto grita: "Espera aí um momento, caminhoneiro. Quem você acha que é? Você não pode entrar nessa casa sem a minha autorização. Você não trabalha mais para minha esposa." Enquanto isso, Macário aparece para ver o sogro. Humberto começa seu discurso, dizendo ao genro que ele deve saber o quanto aquele lugar significa para a família e o quanto o restaurante significa para Amparo. Ele lembra que, quando aquele lugar não tinha nada, sua filha viu ele e sua mulher trabalharem de sol a sol para construírem tudo o que tem hoje. Macário, fingindo arrependimento, diz a Humberto que não tem o que dizer, pois sabe que agiu errado e blá blá blá. O sogro continua falando que dinheiro não traz felicidade e que ele deveria valorizar a família que tem, e patati patatá. Mas Macário começa a chorar e diz que se deixou levar pela grana e espera que um dia o sogrão possa perdoá-lo. Mas como o diabo é sábio porque é velho e não porque é diabo, Humberto não embarca na chantagem emocional do sujeito e diz: "Olha só, Gabriela te ama tanto que acredita que você é capaz de fazer o que é certo por essa família." Entregando o envelope com dinheiro para Macário, Humberto conta que Gabriela pediu um empréstimo em seu trabalho, que vai ser descontado de seu salário. Ele joga as cédulas na mesa e diz ao genro que aquele dinheiro é para ele pagar ao seu comparsa, saldar as dívidas e espera que o cara faça o que deve fazer corretamente, ou ele terá sérios problemas e vai perder tudo, mas a decisão é só dele. Na mansão, Guilherme perde a calma e enfrenta Fausto. Ele diz que foi até a casa da menina, porque ela estava muito triste, e o chamou. Úrsula tenta acalmar o noivo, que começa a gritar, e diz que somente queria alegrar um pouco Isabela, e quer saber o que isso tem de mal. Fausto resolve enfiar o dedo na cara do rapaz e diz: "Me escute bem, caminhoneiro. Da minha filha, me encarrego eu.
Entendeu? Memo fica ainda mais furioso, e fechando o punho, coça a barba. Mas Úrsula, percebendo que a coisa vai esquentar, tenta de todo jeito levar o noivo embora. Assim que o casal vai embora, Jerusa aparece, e Fausto quer saber que história é aquela de Isabela ter convidado aquele sujeitinho para ir até a mansão. A empregada conta que Isabela estava sem comer nada, pois estava muito triste. Porém, o infeliz começa a gritar, e interrompendo a explicação da moça, avisa que se aquilo acontecer novamente, ela estará no olho da rua, e não tá nem aí que ela e Daniela se conheçam por toda a vida. Nesse meio tempo, no paradouro, Macário diz a Humberto que não pode acreditar que sua filha acharia que ele seria capaz de aceitar aquele dinheiro. Mas Humberto é firme, e diz que o cara não tem outra saída para resolver a situação. Depois de fazer seu teatro, o sujeito passa a mão na grana e diz que vai agradecer à filha, e ainda agradece também ao sogro pela oportunidade que ele está lhe dando. Mas o patriarca da família Santos diz que o sujeito não precisa agradecer a ele, mas avisa que a partir daquele momento ele vai estar vigiando cada passo do genro, e diz: portanto, é melhor você ter muito cuidado com o que vai fazer, Macário. De agora em diante, você vai ser um verdadeiro homem para sua família. Quero que você faça Amparo feliz e seja um bom pai para seus filhos. Metendo o envelope com a grana no bolso, o cara jura por Deus que vai fazer tudo isso e tenta sair correndo dali. Mas Humberto tem mais uma coisa para dizer. O velho avisa que quando ele entregar o dinheiro ao fiscal, vai exigir que ele retire os avisos de embargo que estão na porta do restaurante e fazer com que o estabelecimento possa voltar a funcionar normalmente. O sujeito então resolve dizer que vai fazer o possível, mas o avô do santo se irrita e diz que aquilo não serve e avisa que o genro vai fazer o que mandou e ponto final. Para completar, Humberto avisa: se até amanhã não liberarem o restaurante, eu mesmo vou denunciar esse inspetor de merda, e caia quem cair, inclusive você. Na mansão, Fausto vai ao quarto de Isabela e pega a menina olhando as estrelas pelo telescópio que Memo lhe emprestou. A garota explica que está procurando a estrela que é da sua falecida mãe, mas só pode vê-la à noite. A garotinha levanta o dedo e, muito brava, diz ao pai que ele foi muito grosseiro com Memo e com Jerusa. Fausto fica ainda mais irritado e grita com a garotinha, dizendo que não vai permitir que ela fale assim com ele. O homem diz ainda que entende que a filha está chateada porque Daniela despediu seu ajudante, mas aquele cara não tem nada o que fazer naquela casa. A menina começa a chorar e pede ao pai que fale com sua mãe para que o rapaz volte a trabalhar com ela. Porém, Fausto diz que foi uma decisão de Daniela e a menina precisa aprender a respeitar a decisão de seus pais. Isabela, então, diz que não quer mais falar com o pai e volta a olhar as estrelas pelo telescópio. Mas o empresário, enfurecido, toma o brinquedo da menina e diz que ela vai ter de aprender a respeitá-lo e não vai poder mais usar o telescópio. A garota chora ainda mais e diz ao pai que ele não pode fazer aquilo. Mas Fausto avisa que ela se transformou em uma menina muito grosseira, depois que conheceu a família de Guilherme, e agora vai ficar presa no quarto, até aprender a respeitar os mais velhos. Isabela, inconsolável, chora sem parar. E Fausto, por sua vez, quebra o telescópio e joga tudo fora. Daniela chega em casa. O empresário diz que os dois precisam conversar, pois o ex-assistente dela esteve naquela casa mais cedo. A mulher pergunta por que o rapaz esteve ali e o marido conta que foi Jerusa, a empregada de confiança dela, resolveu desafiá-lo e ajudou Isabela para que o caminhoneiro fosse visitá-la. Furioso, o homem quer saber o que está acontecendo naquela casa, já que ninguém respeita sua autoridade ali. Daniela tenta por panos quentes na situação e diz que Isabela pediu à empregada que procurasse por Memo, mas o infeliz não deixa a arquiteta terminar a frase e diz que não quer voltar a encontrar aquele sujeito em sua casa. Para completar, ele diz: Isabela faz tudo segundo sua vontade, e está se esquecendo que fui eu quem a salvou de passar sua vida em um orfanato medíocre. Ela deveria estar agradecida a mim, e você tem culpa de tudo isso estar acontecendo, porque deixou que ela se misturasse com essa gentinha. Tudo tem um limite. E ela ultrapassou o meu. A menina está de castigo até quando eu quiser. Já tirei seu maldito telescópio e não me importa que ela chore. Daniela fica apavorada com a atitude de seu esposo e conta que aquele telescópio é de Memo.
Mas o cara, com o maior sarcasmo, diz à esposa para ela não se preocupar, pois ele mesmo vai devolver, e ainda pergunta se, por acaso, a arquiteta sabe que Jerusa vai fazer o vestido de noiva de Úrsula. Daniela diz que sabia de tudo, e Fausto, sendo ainda mais desagradável, comenta que o caminhoneiro e sua noiva são feitos um para o outro, e devem passar sua vida muito felizes, vendendo tamales. Enquanto isso, Sebastian leva Lupita para sua casa. No jardim, a menina, constrangida, diz ao rapaz que preferia que ele a tivesse levado para outro lugar. O rapaz confessa que acha aquele jardim muito tranquilo e que ele está sempre assim, sozinho. Lupita explode e diz que não está com paciência para aturar os devaneios do rapaz. Nesse meio tempo, a estudante recebe uma mensagem de Gabriela, querendo saber onde ela está. Sebastian diz que vai se retirar para que as duas possam conversar sozinhas, mas a menina pede a ele que fique. Ela diz ainda que os dois podem ver um filme ou alguma coisa na televisão, mas não quer ficar sozinha e também não quer ficar pensando no problema que está atravessando. Sebastian, então, diz que os dois podem assistir um filme e fazer pipoca. Na mansão, Daniela tenta acalmar Isabela, que conta o que o pai fez, e ainda revela que Fausto proibiu que Memo a visitasse. Desesperada, a garotinha se agarra ao ursão de pelúcia que tem em seu quarto, e chorando muito, avisa a mãe que não quer ver ninguém. Algumas horas mais tarde, Macário entrega o dinheiro que devia ao inspetor, mas o cara diz que vai contar, para ver se não está faltando nada, pois, depois do que ele fez com sua própria família, não confia no sujeito. Macário espera o inspetor dizer que está tudo certo, e pegando Salinas pelo colarinho, avisa que precisa que ele faça um favorzinho. O homem afirma que todo favor tem seu preço, mas o caminhoneiro, dando tapinhas na cara do corrupto, diz que nem tudo na vida se resolve com dinheiro. O sujeito consegue se livrar das garras do salafrário, mas Macário o agarra novamente e diz que precisa que o cara use suas influências e remova todos os selos de fechamento do restaurante de sua mulher, liberando o estabelecimento para voltar a funcionar. Salinas começa a rir e diz que não vai fazer nada disso, pois não quer ter problemas com Fausto. Por mais que Macário chame por ele, Salinas entra no carro e vai embora, deixando o pilantra chupando o dedo. Segundos depois, o cara recebe uma ligação do sogro, que quer saber se ele já conseguiu resolver o problema e quando vão tirar os selos de embargo do restaurante. Macário, então, conta que já pagou o que devia a Salinas, mas ele disse que não pode fazer nada para que o restaurante receba de volta o seu alvará. Humberto, chamando o genro de imbecil, desliga o telefone e, falando consigo mesmo, lembra que ele foi avisado. Pegando sua antiga agenda de telefones, ele liga para a polícia e pede para marcar uma reunião com o comandante Trevino o mais rápido possível, se apresentando como Humberto Santos e avisando a secretária que o policial o conhece. Ele diz ainda à moça, que está do outro lado da linha, que o assunto é urgente, muito importante e, acima de tudo, confidencial. Na mansão, a situação está um inferno. Até Karen aparece no quarto de Isabela, que debaixo dos lençóis não para de chorar. A mulher lembra que pode não ser nada da menina, mas é sua madrinha, e se ela lhe disser o que deseja, vai fazer todo o possível para atender o que a menina quer. Isabela resolve aparecer e prestar atenção na conversa. Karen diz à menina que promete convencer Daniela a recontratar Memo, para que os dois possam voltar a trabalhar juntos, mas avisa a afilhada que aquele vai ser o segredo delas. Karen vai até a sala da mansão e comenta com a comadre que fica com o coração partido por ver Isabela tão triste. Mas Daniela resolve dizer à amiga que a filha vai ter que entender que na vida também se perde, e é inevitável perder amigos. Porém, a vigarista resolve perguntar o que a arquiteta sentiu quando viu Memo, e ela responde que não sentiu nada, pois não chegou a encontrar o rapaz, porém confessa que sente falta do moço, o que não significa que esteja arrependida de sua decisão. Karen tenta, mais uma vez, fazer a comadre mudar de ideia, mas a arquiteta deixa claro que não adianta ela insistir. Daniela conta que Fausto não gostou nada da visita de Memo, e ainda brigou com Isabela como ela nunca tinha visto. Doida para dar mais uma cutucada no ex-amante, Karen avisa que tem uma notícia para ele sobre a construtora que vai fazê-lo mudar de atitude. Ela entra no escritório de Fausto e diz que está ali porque Isabela está muito triste, e como sua madrinha, prometeu à garota que iria convencer Daniela a voltar a trabalhar com Guilherme. Fausto diz para a mulher
não se atrever a fazer isso, e ela confessa que essa nunca foi sua intenção, pois acha muito melhor que ele mesmo peça ao caminhoneiro que retorne ao seu antigo posto. O cara começa a rir e pergunta por que ela acha que ele faria algo do tipo. Karen começa a gritar e diz que, se ele não fizer o que ela está mandando, vai contar a Daniela que os dois são amantes durante anos. Furioso, Fausto manda a mulher falar mais baixo, pois está cansado dos joguinhos dela. Mas a moça, se fazendo de desentendida, pergunta ao tiozão como ele acha que Daniela vai reagir quando souber que ele a estava enganando todo esse tempo. A mulher diz ainda que pode conseguir uma cópia do testamento de Rodolfo, para que de uma vez por todas, sua comadre saiba da verdade a respeito daquele casamento. O empresário diz que não vai cair nas ameaças estúpidas de sua amante e ela afirma que foi ele quem quis assim. Do escritório, Karen chama Daniela e pede a ela que entre na sala. A moça diz, na frente de Fausto, que tem uma coisa muito delicada para confessar a ela. Enquanto isso, Guilherme comenta com Úrsula que estava pensando em Isabela e diz à noiva que aquele é um assunto que ele tem que resolver. A mecânica insiste na história do advogado e Memo perde a paciência, dizendo à noiva que não vai mudar de ideia, mesmo a mulher lembrando que ele ainda não se deu conta do que possa acontecer quando a arquiteta e seu marido descobrirem a verdade. Na mansão, Karen continua falando e diz que depois de contar tudo, a amizade das duas jamais vai ser igual, mas espera que ela a compreenda e a perdoe. Fausto está cada vez mais apavorado, e a arquiteta nota. Ela resolve perguntar ao marido se ele sabe do que sua comadre está falando, e Karen diz que o sujeito sabe de tudo, pois tem culpa no cartório. Ela diz ainda que tentou evitar que aquilo acontecesse, mas ele... Fausto não deixa a mulher completar a frase, e conta que Karen exigiu que ele se demitisse da construtora, pois ela não suporta trabalhar com ele na empresa que Rodolfo construiu. Daniela pede que os dois conversem e resolvam seus problemas, apesar de Karen dizer que fez sua parte, mas precisa que Fausto também se esforce. A arquiteta deixa o casalzinho sozinho no escritório e vai até a cozinha. Ela pega Jerusa desenhando o vestido de noiva de Úrsula. No escritório, Karen se joga novamente nos braços do amante, avisando que quer resolver todos os problemas. Ele se afasta, mas ela diz que não quer continuar separada dele, e os dois acabam se beijando. Porém, Fausto pega a mulher pela garganta e manda ela não continuar o ameaçando, e ela avisa para ele não tentar tirá-la de sua vida. A mulher ordena que ele fale no dia seguinte com o caminhoneiro, mas o empresário começa a rir e diz que isso não vai acontecer. Karen lembra que o rapaz sabe sobre o caso dos dois e chegou a procurá-la para ameaçar contar tudo a Daniela, se não o ajudasse a recuperar seu trabalho. Ela diz ainda que o moço guardou uma cópia do vídeo e está disposto a usar isso, se não recuperar seu trabalho.